Eles perguntaram quem pode ser tradutor dos americanos que estão aqui. Eu disse, Tu foi. Olha que sem noção, 15 né? anos. 2 anos fazendo inglês, 2 anos. Essa é a Não sabia palavra. nada, fui, sem noção. Meteu a cara. Fui, fiz, tenho fotinho lá com os americanos. E aí, sabia inglês de escola de idiomas, mas tu passar pela feira da Mostratec, explicar para os americanos as pesquisas de química, não entendia nada. Os americanos nunca voltaram na nossa técnica, ninguém sabe por quê. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados especiais. Eu sou o Christian Schink, estrategista digital da F5 Digital, juntamente com meu sócio, Fábio Schink, host comigo desse podcast. Tamo aí, olá. Bem-vindos a todos, estou chegando mais um podcast aqui nesse lugar que a gente já vai falar onde a gente está. Hoje é um lugar diferente? Não é um lugar novo, mas é um lugar sensacional lugar de que a gente lugar ama. copeiro. Tamo aí, é um lugar top, com cerveja top. E estamos com uma convidada especial, Aline. Chega mais. Jäger. Como é que está, Olá, Aline? tô bem, tô bebendo. Tá tranquilo. Tá em casa, bebendo, então, tá Tô em em casa. casa, não tem como tá ruim. É isso aí. Que bom. Prazer estar aqui com vocês. Show, Nós vamos bem-vinda. bater esse papo aqui com a Aline que vai... Cara, é massa o assunto, hein? Tá interessante. É muita coisa. Vamos tocar em vários pontinhos aqui que são Ai, muito meu importantes e muito legais pra gente conversar. E assim, né, cara, a gente vai conhecer a Aline agora nesse momento, fazendo aquele nosso de sempre, assim, que é o seguinte, Aline. Tu vai se apresentar pra nós, vai falar 5 coisas tuas. Uma delas tem que ser mentira e a gente vai adivinhar qual é. Uma só mentira, né? Isso. Valendo. Então vamos lá. Eu nunca quis ser professora. Eu sou viciada em joguinhos de celular. Ó. Eu adoro meditar, né? Todo dia. Tem que tirar um tempinho pra isso. Eu sou louca por séries. Começo a falar, não paro nunca mais. Ah, E quando eu conheci meu marido, eu disse que eu ia casar com ele, ter 2 filhos, um menino e uma menina. E a gente não tinha nem dado um beijo ainda. Eu não acredito. E tu acertou tudo. Não, peraí. Isso aqui é verdade. Essa é a verdade. Essa é verdade. É muito específico essa aí pra ser mentira. Eu acho que essa é a verdade. Tu botou o quê, Fábio? Colocou aqui. Eu acho que a Aline... Eu acho que a meditação é verdade. A meditação, joguinho no celular. Joguinho no celular, acho que é sim. verdade. Tá na insônia ali, pega o celular, começa Cara, a eu olhar. acho que não dá pra ser louca de séries. Eu acho que louca de séries tá errado. Eu acho que, na verdade, ela queria ser professora. Ela falou que nunca quis ser professora, né? É. Eu acho que ela queria. Ah, os 2 erraram. Putz. Sério? Qual que é? Meditar. Não medita. Sério? Mas Eu meditar, não consigo. Sério, eu começo a pensar... primeiro que eu não consigo ficar em silêncio. Daí tu fica lá meditando, eu começo a sentir coceira em todas as partes do corpo. Daí eu fico pensando, eu podia estar fazendo tal coisa. Se eu pudesse pegar meu celular agora só pra anotar, pra não esquecer. Já era, acabou Não a vai dar. meditação. Nunca consegui Tu é meditar. hiperativa? Talvez pouquinho? seja. Eu sou preguiçosa. Eu gosto de ficar sem fazer nada. Mas como isso é mãe, bom, né? isso é impossível. Então, mas eu gosto de estar fazendo coisas, assim. E meditar, parar, não. Fazer coisas nas redes sociais. Isso também. Isso eu Nas gosto. redes Então, assim, sociais. joguinho de celular, eu sou viciada. Olha aí. Qual joguinho que tu joga? Tô jogando um que meu... Os filhos estão jogando. Ô, Ciro, Então, assim, ela teve meu que conhecer, é que eu filho... preciso baixar porque meu filho queria jogar e aí... Tem que Então, foi conhecer mais o ou menos jogo. assim. Meu filho baixou no celular do Gustavo um joguinho que era de decorar casas. Ele gosta de coisa estética, de decoração, assim, do que é bonito, o que é feio. Daí ele baixou aquele do Irmãos à Obra, que é o Property Brothers. Não sabia disso. Só aí, que né? daí tem, pra te conseguir dinheiro pra fazer o design das casas, tu precisa fazer um joguinho que lembra tipo Candy Crush, assim, que junta umas pecinhas, histórias. Mas é mais legal que o Candy Crush. E aí ele não conseguiu passar de algumas fases, eu comecei a jogar essa parte, e aí eu não usava o dinheiro, ele usava o dinheiro. Ele nunca mais perguntou do jogo, eu tô lá na fase 3.900 e alguma coisa. Ele jurou. Tipo assim, termina de noite, nós vamos deitar na cama, daqui a pouco eu viro pro lado, pego o celular. E o Gustavo diz, vai dormir. Eu disse, não, só tem mais 2 vidas. E eu fico lá, ele me chama de cracuda. Ele disse que vai fazer uma intervenção social, porque assim, eu não consigo parar de jogar o joguinho. Viciante. Eu não tenho vícios por causa disso, eu acho, assim, porque o joguinho já me deixa enlouquecida. Olha só. Então, comecei no verão e tô na fase 3.900 e alguma coisa. Tá quando entra no ranking lá, assim, ó. Que é isso? Quem que é essa Aline Jäger no primeiro lugar no sou Brasil? eu. Não, e no final de semana tem competições, assim, que daí tu ganha prêmios pra usar no jogo. Então, de quinta de noite até domingo fica uma competição acirrada, assim.
E aí, quando eu não consigo jogar, já na quinta, na sexta, eu já vi que eu vou perder, eu fico triste. Mas nas quintas e na sexta eu consigo jogar, eu vejo que eu tenho chance de ganhar o prêmio maior, banheiro. Olha, onde eu puder levar o celular. A gente vai ter que botar o link aqui embaixo desse jogo aí. Quem joga, se tu joga esse jogo, já comenta aqui embaixo. Joga outro jogo, já joga aqui também. Vamos fazer curioso. Não, é Fico bem curioso. Falar em assim. curioso, eu ia me servir aqui, não sei se vamos servir, vamos fazer um brinde assim mesmo. Vamos a gente tem que fazer fazer um um brinde. Vamos fazer um brinde assim Vamos mesmo, fazer depois um a gente serve mais. Um brinde. Um brinde a Greenhead, então, o nosso pavilhão, nossa cervejaria. Um beijo pra galera da Greenhead, tá lá atrás nos olhando. Estamos É aqui isso aí. no pavilhão, em Cervejaria Novo Hamburgo. top. Novo Isso. Hamburgo, na Benjamin Constant. É uma cervejaria top, hein? Constant. Tem que ser Constant. Tá. E segundo o Jean, essa aqui é o quê? Uma ultra leve deles, né? O Jean nos ultra serve uma ultra leve, que é aquela cerveja que deixa tudo leve. É a gente bem toma gostosa. redondinho, assim, ó. Vai tomando a noite inteira. Top. E Perigoso. mais um brinde, vamos fazer mais um brinde. Quem que é o outro O brindado brinde é da o noite? nosso querido técnico da noite, hoje com Tobias. Show de bola. Tobias nas picapes. Obrigado, Tobias, por Comandando todo o toda a auxílio aí nossa de parte. câmeras, luzes e sons. Tá legal? Sons. Testando. Show de bola. Testando. Aline, tu se considera uma influenciadora digital? Agora sim. Mas é muito bizarro dizer isso. Agora? Agora, eu Agora. te diria que no Depois- último mês eu tô usando isso. Ah, é? Sério? Porque eu me sentia... Eu sou professora, né? Nunca quis ser professora. Menti ali, né? Era verdade, É né? Eu verdade. nunca quis. Não, nunca quis ser professora. Acabou acontecendo. É um meio mais durango, assim, sabe? É uma coisa... Não, agora, na internet, um monte de alunas minhas estão como influenciadoras ou professoras online, mas não era um mundo meu, assim. Então, eu não conseguia dizer, eu sou influenciadora. Agora não, faz um mês que eu entro em contato com algumas marcas, algumas empresas, algumas coisas que eu uso muito, Eu digo, olha só, eu sou influenciadora. E eu fico assim, tipo, né? Ah, é. Eu Não é tenho uma uma certa vergonha, não é uma mas coisa natural não é natural. Mas agora eu tô me sentindo mais empoderada, assim. E aí eu tô conseguindo. Então agora eu me considero. Hoje teu Instagram tá com 12 mil... 12.800 e alguma coisa. E tá hoje ali. tu trabalha com o Instagram. Trabalho com o Dia Instagram. inteiro ali. Dia inteiro. Eu não sou muito tradicional, assim. Acho que quem é influenciador mesmo, aquelas raízes, assim, produz conteúdo o tempo todo. Eu ainda tenho uma vida, sabe? Eu não fico filmando meus filhos o tempo todo, eu não fico filmando onde eu estou o tempo todo, eu não faço isso o tempo todo. E eu acho que os meus seguidores entendem isso, eu Sabem. sei, não precisam, não, né? Então, assim, meu feed nunca foi um feed bonito. Tentei fazer arte bonitinha, não sou eu, sabe? Eu gosto de estar aqui, nós vamos tirar uma foto, eu vou chegar em casa e vou postar. Eu não tinha postado nada, talvez, mas vai ser isso. Eu gosto de postar o que acontece no meu dia, assim, o que teve significativo. E Trabalha aí, mais a parte espontânea mesmo. É assim, muito do que te dá espontâneo. vontade. eu dizia que era colocar, meio não- maluco. E já tentei mudar e os meus seguidores na época disseram, não, a gente gosta assim. Olha só. E quem era meu aluno dizia, é tu em sala de aula, sabe? Tu tem um planejamento da aula, mas quando tu vê, tu foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá. E desde Então- quando que tu tá nessa batalha de Instagram, de Então, criar conteúdo, Ontem, começou influenciar ontem. pessoas? Começou ontem, deve ter sido. de verdade, assim, trabalhando no Instagram, para fazer acontecer como influenciadora, com curso, com coisas, eu diria que começou na pandemia, 2020. Tá. Então, vai fazer 2 anos. Comecei a postar mais, me preocupar mais em estar presente na internet, acho que ali em 2019, quando eu tentei fazer um blog e fui. Opa, passou pelo blog Passei também. pelo blog é blog, ele tá legal, lá, hein? ele tá Ele semi-morto, mas ele tá lá, tem um registro Olha do, só. do link e tudo. E antes não, porque eu criei ele em 2016. O Lucas nasceu em 2015, em novembro. Aí uma aluna minha estava morando na Irlanda e disse, Aline, tu disse que tu ia criar teus filhos bilíngues um dia, tu não quer fazer um blog, né, para mostrar pra gente? E eu pensei, nossa, um blog eu vou levar um trabalhão, porque eu vou ficar pensando na fonte, a cor, a imagem, eu não vou Cada produzir. detalhe, sim. Que é aquela coisa do feed bonitinho, eu não vou conseguir. Se eu Sim, tiver é que verdade. parar, não sou eu, sabe? Eu sou mais espontânea. E eu disse, eu vou criar um Instagram e fui dormir. Eu já tinha meu Instagram pessoal, fui dormir e acordei de madrugada e me veio o nome Mãe Bilíngue. Pensei, Mãe Bilíngue. E dormi de novo, mas não conseguia dormir. Ficou aquilo. Fiquei aquilo. Quando eu acordei de manhã... Nasceu a criança. Aí quando eu fui acordar de manhã, a primeira coisa foi ver se tinha esse nome liberado, Mãe Bilíngue. E aí eu comecei para família e para alunos em 2016. Então era só para eles acompanharem o Lucas falando inglês, ouvindo inglês e tal. 2017 foi a mesma coisa, 2018 a mesma coisa, 2019 eu já comecei, não.
tem mais gente. Agora já tem o tio, a mãe, a avó, o vizinho, o periquito, já tinha mais um monte. Aumentando. Tá aumentando. Eu pensei, agora eu vou começar a postar com mais frequência. Mas virar business mesmo, eu diria que 2020, quando eu tava grávida da Serena. Ficou de 2016 até 2020. Isso, brincando, encarando assim. como realmente um hobby teu, pra documentar o que tu tava fazendo. Eu trabalhava muito na universidade. Eu tinha 40 horas, eu era coordenadora de alguns setores lá dentro. Fiquei pipocando, assim, algumas coordenações, trocando. Então, assim, eu não tinha... Eram recebidos, ganhava algum recebido aqui a colar, mas não era negócio. E aí, com a pandemia, em 2020, eu resolvi lançar produtos, fazer cursos. E aí, eu disse, não, agora eu vou. Daí começou, eu quero te fazer uma parceria. Aí começou parceria de produto. Assim, eu te dou um produto, tu faz propaganda. Eu te dou um produto, né? Ficou nisso. Daqui a pouco começou, não, eu quero o produto mais um valor. E aí, meu marido mais, né, homem de negócios, foi me ajudando nisso. E eu, e quando é que cresceu isso aí? Como é que tu percebeu que, caramba, agora deu um boom? Ou não teve? Foi um crescimento bem... Não, eu não senti, assim, eu não viralizei com nada. Se olhar teu crescimento lá, ele vai ser quase uma constante até eu acho que em 2020, na pandemia, cresceu um pouco mais, assim. Porque eu estava mais em casa, conseguia produzir mais, conseguia estar mais com o Lucas, com conteúdo. Eu estava grávida, isso, coisa da maternidade... É impressionante como o Instagram... Tu estava grávida do segundo. Estava grávida da Serena. Então, assim, aquilo... né? Então, assim, grávida, me chamaram para fazer fotos de gestante. Eu fiz, sei lá, um monte de ensaios. Sim. E aí postava aquelas fotos bonitas de ensaio, que não era de casa. E aí, com o curso que eu estava lançando, boom. Então, assim, ali eu cheguei nos 10 mil. Até 2020 eu não tinha 10 mil seguidores. E agora, de 2020 até 2022, eu não deu 4 mil ainda. Então, assim... Mas eu nunca viralizei, também não entrei pra TikTok, fazer dancinha, fazer coisa, não consigo. Não entrou do jogo do tudo pelo algoritmo? Não entrei. E eu pensei, quem tá aqui, e nem tem aquela coisa assim, tipo, preciso postar todo dia, preciso estar aqui nos stories. Conseguiu manter a sanidade mental? Então eu não precisei ainda, exatamente, eu não precisei ainda, o que muitas outras influenciadoras que eu conheço, tipo, precisei me afastar... Tirar um mês sem olhar, sem essa cobrança. Não fico olhando o tempo todo quantas curtidas tem. Esse vídeo não deu certo, eu vou apagar. Nunca apaguei, deixei ali. Então, talvez porque eu não vivia disso. Não sei se daqui a alguns anos, agora, eu vivendo disso, não vai me impactar. Então, assim, até o momento... Eu acho que o que está influenciando aqui é justamente essa mentalidade em cima daquilo que pra ti era só um hobby, pra ti, assim, vou fazer coisa e vamos ver até onde vai. Isso. Aí agora, claro, né, até a hora que tu mudar isso e pensar assim, agora, a partir de agora é meu trabalho realmente, daí talvez tu te cobre um pouquinho mais, eu acho, né? Eu já tenho esse sentido, assim, porque se eu proponho uma parceria, eu fico muito nervosa. Olha aí, é isso aí. Eu fico muito nervosa com qualquer parceria que eu já tenha. As que chegaram até mim, e agora ainda mais as que eu tô propondo. Imagina tu chegar assim, eu sou influenciadora, assim, faço bem meu trabalho. Tipo, mas eu vejo também que eu tenho um desespero meu próprio, assim. Porque eu já li muito, já vi, a influenciadora não é venda, não sou vendedora, né? Eu tô fazendo publicidade, né? Tô trazendo luz para aquela marca, para aquela loja, para aquela empresa que ninguém conhecia. A minha obrigação é fazer ser conhecido. É isso, Aline. Então, a obrigação não é vender. Então, tudo isso que eles dizem. Eu, Aline, fico... Alguém comprou? Alguém foi aí? Tem essa preocupação. Eu tenho. E todo mundo que faz parceria comigo sabe disso. Eu pergunto. Eu fico isso muito bom, nervosa. É interessante isso. Sim. Eu fico nervosa. Eu quero saber que eu dei retorno. Assim, eu digo é bom pra mim, porque eu sei que as pessoas confiam em mim, mas porque eu acredito no ganha-ganha. Então, se a pessoa investiu R$200 em mim, R$300 em mim, eu fico pensando, meu Deus, assim, o dia que ela me diz, não... X pessoas compraram, eu digo, agora eu posso dormir feliz. Pelo menos a pessoa tirou o custo, sabe? Sim. Não sei se eu vou continuar com essa mentalidade forever, assim, né? Mas, por enquanto, é assim. Eu me sinto muito responsável, assim, de trazer retorno para as pessoas. Eu não quero... Tu tem ideia onde é que tá o teu público hoje, geograficamente? Sim, muito aqui. Eu tenho no mundo todo, né? Pela coisa do bilinguismo, tenho alunos do mundo todo. Tu que tá olhando o nosso podcast dos Estados Unidos, China, Isso. Não sei onde é que tá. Eu sei que tem Alemanha, muita gente de fora. Inglaterra. Um beijo pra galera da Alemanha, Olha claro. só. Tem muita gente da Alemanha. Vocês vão ver nas métricas de vocês. A gente tá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, aqui embaixo no Brasil, pertinho da Serra aqui e tal. Enfim, isso, Gramado ali. Não. Vocês vão ver, vai aparecer lá que teve gente assistindo daí. Mas a grande maioria é daqui, assim. Se for ver ali a Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, vai mudando um pouco às vezes, né? São Paulo, Rio de Janeiro tem bastante também. São Paulo e Rio. E
E uma coisa bizarra é que eu não sei ler aquelas coisas métricas. Já li impressões, já tentei estudar, não consigo gravar essas coisas, informações. Essas coisas eu sou meio topeirinha. Mas o meu... qual é o melhor horário? Às vezes as parceiras... qual é o meu horário? O meu horário é igual em todos. Se for pegar meus dias da semana... É bem... mas o horário é igual, é idêntico. Todos os horários... Parece que é um bug, assim, do meu Instagram. Então, assim, eu não tenho melhor horário para postar. Eu sempre posto qual é o horário que eu consigo postar. Então, não tem nem isso. Posta 6. Eu digo, não, pra mim é indiferente. Meu público ali é indiferente. Sim. Mas isso, tu sabe que é um movimento até natural que aconteceu no Instagram, né? Porque antes tu tinha muito marcado isso. Um pouco antes da pandemia, né? Tu entrava lá e tu olhava assim, o pico vinha assim, começava, né, quase zerado de madrugada, dava uma aumentadinha ali até umas 9 horas da manhã, caía, aumentava meio-dia. Que é o horário que as pessoas olhavam, né? Aí às 3, daí às 18, bombava. E hoje é mais assim. Pra mim é um bloco, assim. Então eu não sei muito bem olhar os horáriozinhos, os dias da semana. Eu não consigo me programar. Eu já fiz curso que diz, tira um dia da semana, programa teus posts da semana inteira. Não. Deixa tudo programado. Não consigo. Já comprei da internet dicas de ideias pra gente nunca ficar sem postar. Então, vem lá, ideia. Não consigo. A Aline tá indo contra todas as pessoas que existem instruções de como fazer o Instagram bombar. Porque, cara, esse é o tema desse podcast. Se tu tem mais de 12 mil seguidores, coloca aqui embaixo por que tu tem mais de 12, né? Qual que foi o hack que usou pra chegar em mais de 12? Porque a Aline não usou nenhum. E tá aí com mais de 12 e pelo jeito fez tudo errado, na verdade. Eu faço tudo errado. E tá lá. Faço tudo errado. Então, assim, tem dias... Eu tentei agora, no início do ano, eu disse, eu vou tentar ver como trabalho. Vou postar todos os dias. Olha, tem uma coisa que tu fez certo, que é onde as pessoas mais se embananam. 2 coisas, eu vou dizer. Primeiro, é que uma coisa leva a outra, tá? Mas o primeiro deles é um assunto específico. Segundo, público específico. Com quem tu fala? Fala com mães. Ponto. A Aline tem um público específico e tu não... Tipo assim, cara, ela fala que ela fala com mães, a gente já sabe exatamente quem é teu público. E é ali que tu acertou. Talvez tenha sido sem querer, mas, sabe, cara, acertou 100%. Sabe que eu lutei contra, né? Eu fiz um curso em 2000 e... Olha, eu já perdi as datas. 2017, 2018, eu fiz um curso com a Na Salé. Ela dá uns cursos de branding também e de marca, de tu se entender no Instagram. E eu fiz o curso com ela porque o curso dela era na Hotmart na época. E eu disse, eu quero fazer o curso contigo porque eu quero saber como é que tu fez esse curso, porque no futuro eu quero fazer um curso na internet. Daí ela trabalha com a gente persona, trabalha Ikigai, já nem lembro mais direito. E eu lembro que eu fiz o curso para aprender, eu queria entender como é que era a plataforma, porque no futuro eu queria fazer um curso para professores online. Legal. E aí eu fiz o curso com ela e ela disse, mas tu tem que pensar alguma coisa para mães. Eu dizia, não, mas o meu público são professores. Eu dou aula para professores, eu sou professora de letras, eu dou aula para professores. E ela dizia, tu tem que pensar alguma coisa para mães. Eu dizia, não, eu posso ter 2, como é que chama? 2 avatares, sei lá. Então, assim, é 2 personas. Tá, tem as mães, mas ela dizia, Aline, teu Instagram é mãe bilíngue. Mãe bilíngue. E tu quer fazer coisa para professor? Eu dizia, mas é com quem eu converso. E aí eu acho que foi bem na época da maternidade da Serena que começou a florar as coisas. Já com o Lucas na escola, eu trazia algumas coisas assim, tipo de desfraude, algumas angústias minhas. Eu fui trazendo algumas coisas que as mães foram vindo. E realmente, assim, eu acho que talvez agora refletindo, meu Instagram, ele deu um up ali em 2020, não tanto pelos professores, mas pelas mães. E meu curso que eu criei foi, os professores fazem, mas a grande maioria é mães. Então, tá, assim, e o que é esse mãe bilíngue? Então a galera tá curiosa. Explica pra nós. O mãe bilíngue é o seguinte, eu crio meus filhos bilíngues no Brasil. Então, eu sou formada em letras, né? Tenho toda a especialização e tudo em inglês. E eu decidi criar meus filhos falando em inglês com eles. Então, desde a barriga, eu falo com eles em inglês. E aí, então, eu usava vídeos de uma amiga minha que tinha feito criação bilíngue para mostrar como exemplo os meus alunos. E eles diziam, mas e quando tu tiver filhos, tu vai fazer? Eu disse, vou fazer. Daí foi isso que essa minha aluna lá na Irlanda disse, quero ver agora, tu fazendo. Eu disse, vou mostrar. Vai provar, vou botar no Instagram. Eu tô fazendo. E aí era isso, assim, então era que eles queriam ver um menininho falando inglês, eu falando inglês com o menininho, assim foi, né, que era o Lucas, que vai fazer 7 agora. E aí o Mãe Bilíngue começou isso, assim, então, mas eu, por fazer terapia, por gostar tanto de falar e por ser transparente, as pessoas acham que eu sou transparente, eu trazia muitas reflexões minhas maternas na terapia para os meus posts. Então, meus posts, principalmente na pandemia, eles ficaram muito
profundos, assim. Então, de reflexão, né? De pensar coisas. E aí, então, ele deixou de ser... Tanto é que as minhas parcerias não vem nada do inglês, né? As minhas parcerias, tudo que eu tenho, vem de ser mãe, né? Então, que é um público ali das idades, dos 20 e poucos aos 40 e poucos, é o bloco, assim, que eu tenho. Então, ou estão quase sendo mães, ou já são mães. Sim. E aí, eu me juntei com uma sócia lá da Inglaterra. Ela me achou na internet... E conversei com ela, e aí gravei um vídeo para ela uma vez no canal do YouTube dela, e em dezembro de 2019 ela me disse, tu não quer fazer um curso comigo? E eu, deixa eu pensar. Aí, janeiro... Mas ela é brasileira? Ela é brasileira, casou com um inglês, mora na Inglaterra e tem 2 meninas lá. E ela cria as 2 meninas bilíngues, falando português na Inglaterra. Português lá, sim. Que massa. E a gente disse, em janeiro, eu disse, não, vamos fazer. Juntamos, fuso horário maluco, né? Ela 4 horas na frente, 4 horas atrás. Tudo no Drive. Então, assim, eu escrevia, mandava um monte de WhatsApp pra ela. Ela tava dormindo. Quando ela acordava lá, tinha 200 WhatsApp. Quando eu acordava, ela já tinha respondido os 200 WhatsApp. Era uma coisa, assim, maluca. E a gente resolveu, então, criar curso para professores também, mas para mães que queiram criar seus filhos bilíngues aqui no Brasil ou lá fora. E aí a gente criou uma comunidade, que é a comunidade bilinguar, e que a gente ajuda, de fato. Tem, sei lá, mais de 300 alunos no mundo todo. E a gente está com essa comunidade que a gente lançou há pouco tempo, que daí é no grupo do WhatsApp e na internet, no Hotmart. E ali a gente está todos os dias com essas mães, com essas professoras, ajudando elas a criar seus filhos bilíngues aqui ou lá. Que ideia, eu achei a ideia muito louca. Uau, cara, olha o nicho que elas encontraram. Falar com mães que querem ensinar seus filhos bilíngues. Bilíngue. Querem de forma bilíngue, né? Quando eu comecei, não tinha quase ninguém na internet. Daí depois tinha um ou outro perfil. Aí na pandemia explodiu. E aí... o foco de vocês é português e inglês? Qualquer língua, na verdade. Só que a gente tem uma aluna na comunidade, que o marido é holandês, ela é brasileira, e ela queria criar a menina em holandês. Só que ela é aprendiz de holandês também. E ela queria que o marido entendesse que ele é que tem que ajudar a fazer. Então, ela mostrou nossas lives pro marido e comprou a nossa comunidade. E é a coisa mais linda de ver. A gente se emociona de ver os relatos dela. Porque a menininha tá falando holandês com o vô e com a avó. E o marido assumiu e tá lá. Então, a nossa mãe e nosso pai quase conseguiram, né? Eles falavam alemão e português em casa, só que... Mas muito pouco, né? Não insistiram muito, né? Não deu, né, mãe? Não insistiram muito. Mas vocês podem resgatar isso? Pode resgatar. E aí virou a mãe bilíngue, né? Porque tem essa coisa do inglês. Mas o que eu demorei para aceitar, e talvez eu acho que é por isso que demorou para eu me sentir uma influenciadora, ou demorou para eu talvez deslanchar, é de abraçar esse lado materno, que eu também tinha um julgamento, assim, que blog e Instagram de maternidade tem 1 bilhão, né? E um monte de gente lá, desesperado, tentando fazer sucesso com blog de maternidade. Então, eu meio que tentei fugir disso, assim, tipo, não, eu sou professora, eu vou pro inglês. Tu vai puxar outra pergunta, né? Mas deixa eu perguntar. Agora que tu falou do pai holandês, eu pensei no teu marido, né? Sim. Ele é fluente em inglês também? Ele é fluente, mas ele não se acha, né? Não precisa, né? Então não precisaria. Porque eu já imaginei a cena aqui da Aline falando com os filhos em inglês. E aí o Gustavo, né? Um beijo pro Gustavo. Tá nos assistindo. O Gustavo aqui tentando entender o que tá rolando aqui, sabe? Mas tudo bem. Se ele entende um pouco de inglês, então ele já... Então eu vou contar. Conheci o Gustavo em Gramado. Vou contar a história lá que eu disse que eu ia casar com ele e ter 2 filhos, né? Então assim, eu tinha namorado um cara de Porto Alegre, 3 anos e meio. Tinha terminado o namoro. E disse, chega, não vou namorar mais ninguém, né? Eu quero ficar solteira, não. Chega, fui pra Gramado com umas amigas que disseram, vamos pra Gramado, as gurias pra Gramado. E eu sou bem bobinha nessas coisas, fui pra Gramado. Chegamos em Gramado, essas amigas disseram, vamos ligar pros guris pra ir jantar. E eu, guris? Que guris? Que guris? Eu vim pra Gramado pra gurias, assim. Eles riem de mim até hoje. Os guris já sabiam que tinha uma guria indo pra Gramado, nova na turma, que era eu. Eu não sabia. Tava tudo ali, então o Gustavo já tava ligado que tinha uma guria. Chegamos para jantar num restaurante. Gustavo sentou na minha diagonal e Gustavo, sendo Gustavo, mega engraçado, comunicativo, fazendo piadas. Pensei, nossa, né? Porque meu ex-namorado era quietinho. Ele é feio, mas ele é engraçado. Isso, ele é esquisito, assim, sabe? Caramba. É o estilo de homem que eu gosto, assim. Eu sempre digo pra ele assim: não, eu não gosto de Brad Pitt, exótico. Eu gosto de homem assim, ó. Exótico. Esquisito. Esquisito que fica bonito. Fofinho, aquele bonitinho. Ai, olha, ele é não, ele não é fofinho, não. Ele não é, Leão. Te amo, amor. E aí, ele cheio de comentários, eu achei ele muito engraçado. E eu fiz uns comentários, ele me rebateu, assim, pensei, pô, cara forte, assim, tal. Fomos pro apartamento de umas amigas, ele me senta numa cadeira
e põe a cadeira pra trás e diz, que nem a cadeira do Chandler, do Friends. Eu pensei, Te ganhou. Aí ele assiste Friends. Fiquei assim, tim, mais um ponto. Aí me pega o violão, ele e um amigo dele. E ele me toca... Você tá querendo vender o Gustavo pra nós, Sim, agora, não. né? Ele me toca I'll Be There For You, do Bon Jovi em inglês. Eu pensei, ele canta inglês, ele sabe inglês. Não sabia nada de inglês. toda mesa se apaixonava pelo cara. Não sabia nada, eu só sabia cantar essa música. Eu não sabia nada de inglês. No dia seguinte, eu já tava meio de olhinho nele, ele meio de olhinho em mim. As gurias me embebedaram, porque eram amigas dele e tal. Cheguei bêbada na festa. Bêbada. Ai, meus filhos vão ver isso no futuro, né? A mamãe chegou bêbada na festa. Acontece. Mami chegou bêbada na festa. Me abracei nele. Me abracei nele e disse: nós vamos casar. Nós vamos ter 2 filhos. Um menino e uma menina. Eu ainda disse os nomes. O Matheus e a Lauren. Que não foi os nomes do cara. E ele até hoje, ele ri assim... Meu Deus, o Dias tá muito apaixonado. Porque qual é o cara que ainda vai e fica com essa guria louca. O que tem de errado com essa guria, né? Então eu disse pra ele, nós vamos casar e nós vamos ter 2 filhos. Meu Deus Nessa do céu, ordem, que medo. Um menino e uma menina. E tá o menino. Então, mas o Gustavo não sabia falar inglês. E daí ele foi estudar inglês na época, porque ele ficou com vergonha de estar comigo, que eu era professora de inglês. Foi estudar. Foi fazer cursinho. Foi fazer curso. Depois a minha irmã dava aula particular pra ele. E deram uma piada no nosso prédio, porque eu saía pra trabalhar e ela chegava de carro. Então, assim, era muito estranho. Cunhada. Era muito estranho. E ela é um pouco parecida comigo. Ela é menorzinha, mais magrinha, assim, mas ela é parecida comigo. Tinha gente, às vezes, que achava que era a mesma pessoa. E ela deu, com toda a paciência do mundo, ela deu aula de inglês pro Gustavo. Então, ele domina bem a língua, ele lê, mestre. Ele assiste seriados, Boa. Ele já foi em congressos fora, né? Assistiu palestra e tudo mais, ele vem. Então, o Gustavo fala bastante inglês com as crianças também. Mais com a Serena, mais quando a criança é pequenininha, do que agora com o Lucas. O Lucas já tem umas discussões, eles querem falar de futebol e às vezes a gente tem que chamar atenção, tá meio danado. E daí essa conversa um pouquinho mais elaborada, o Gustavo não faz em inglês. O Lucas já vem forte. O Lucas fala tá de brincadeira. Não, ele fez uma live, ele entrou numa live com um americano um dia e fiquei falando com ele. E o Gustavo assim, que isso? Ele adora podcast que é do Mr. Jim. Nós vamos ter que chamar o Lucas pra fazer um podcast com a gente. Mas ele agora... eu te falei que nós íamos fazer um podcast em inglês. Cantou a pedra antes. Falei antes, nós começar. Nós vamos chamar alguém pra gravar. Não, o Lucas tá preguiçoso hoje em dia, porque ele fala muito mais português, né? Os amigos é português, os avós é português. O mundo é em português. Mas ele adora filmes e livros em inglês. E aí, quando ele foi ele assistia esse podcast pra dormir, que é do Mr. Jim. E um dia eu disse, Mr. Jim tá live, he's live. Daí ele entrou, veio correndo do pátio, todo vermelho, ficou na parede dele, ele tá lindo no podcast. No podcast não, na live. O Lucas tá lindo, assim, e entra. Ele de vermelho, um sorrisão, aquele olho claro, assim. E o Mr. Jim, que ele nunca tinha falado na vida, começou a fazer perguntas pra ele. Onde é que tu tava, o que tu tava fazendo, se pudesse ter um superpoder. Tipo assim, perguntas que não foram ensaiar. Eu não teria como prepará-lo pra isso. Sim, e ele foi. Foi. Coisa mais bonitinha. Tá aí, o método da Aline funciona. Comprem um curso da Aline. Eu tenho uma dúvida. Quando tu cria, pensando no bilíngue, assim, tu só fala... A ideia é só falar no outro idioma? Não precisa. Não. Tem a metodologia que poderia ser o Gustavo só falar português e eu só falar inglês, né? Que é o método um pai, uma língua. Pode ser, que poderia ser o caso de vocês, tipo, o pai fala português, a mãe falava alemão. Pode ser separado. Pode ser um pouco mais misturado. Pode ser que eu escolha só um momento. Então, assim, eu não me sinto tão competente na língua ou eu tenho vergonha ainda. Só na hora que eu vou contar a história eu conto. Só na hora do banho eu conto. Eu, Aline, falo só inglês com a Serena. Com o Lucas agora tem falado bastante português. Mas com a Serena, a nenezinha, só inglês. Só leio livro em inglês, só canto música em inglês, só assisto desenho em inglês, é só filme em inglês. E aí, se eu saio na rua, falo inglês, daí reporto, digo alguma coisa pra pessoa não ficar excluída, assim, né? Saber. E com o Lucas, assim, eu falo, hoje em dia, 50% inglês, 50% português. Então, algum dos pais tem que ser fluente pra conseguir trazer isso de uma forma até correta para a criança. Porque... na verdade, assim, quanto mais tu sabe, melhor tu pode introduzir de uma forma que não fique mecânica. Né? Que nem eu digo, eu posso jogar bola com o Lucas, eu sei onde é que é o gol, eu sei como é que se chuta, eu sei cobrar falta, mas eu não sei técnica nenhuma. Então, se eu tivesse que ensinar futebol para ele, estaria limitado a dizer, olha, tu não pode pegar a bola com a mão, a não ser que seja o goleiro, para cobrar um lateral, tipo assim...
Sim. Seria isso. Então, quanto mais tu sabe da língua, melhor. O inglês é mais fácil nesse sentido, porque tu pode começar quando ele é bebezinho, alguma coisa, depois tu não tem mais competência, mas tu sabe que vai ter escola depois. É. Então, pode ser uma professora, pode criar bilíngue com um professor particular, tu pode criar bilíngue com a ajuda de uma escola de idiomas, com uma escola bilíngue. Então, meus filhos vão numa escola bilíngue também. Porque criar bilíngue é diferente de estudar numa escola bilíngue. Eu não quero ensinar ciências, matemática para eles. Então, isso a escola vai dar conta. E existe ensino trilingüe? Existe. Aqui no Brasil, talvez em São Paulo tenha. Mas a criação trilingüe tu pode fazer. Tem uma em Porto Alegre que faz, tá até no nosso livro. Ela fala com a menina em inglês. O pai fala em mandarim, porque os pais dele falam mandarim, são chineses. E tem português no Brasil, né? Então, a menina está sendo criada trilingüe. Ela é mais novinha que o Lucas. Acho que ela está com 5 anos, 6 anos, a Mia. Tem normalmente sendo bilíngue ou trilingüe. Claro, massa. trilingüe parece bem mais, né? Dificultoso, assim. Mas pensando em bilíngue, tem gente, provavelmente, que tá olhando e tá pensando assim... mas vai dar um nó na cabeça da criança. Não vai saber o que falar e tal. Tem esse pensamento? Tem muitos mitos, assim. Vai confundir a criança vai falar mais tarde, a criança vai ter dificuldade para ter uma identidade, né? Então, assim como também tem mitos de dizer, é bem melhor, porque daí vai falar que nem nativo, não vai ter sotaque. Então, assim, tem aqueles que puxam para o lado bom do bilinguismo e tem aqueles que puxam para os mitos, assim. Mas o mundo é bilíngue. A grande maioria das pessoas do mundo são bilíngues. Às vezes a gente vive numa bolha monolíngue que a gente não consegue enxergar. Mas o mundo é multilíngue. E ser bilíngue não é falar fluente, né? É saber se comunicar. Então, se a mãe de vocês falavam com vocês em alemão e vocês entendiam, mas respondiam em português, vocês são bilíngues em alemão. Agora, o nível de competência linguística é outra coisa. Já vou atualizar meu currículo aqui, porque tá rolando um alemão aí. Mas se a gente for... Tu entende alemão, Fábio? Claro que não, Cristian. Não entendemos nada. Mas se a gente for ver lá o currículo Lattes, que a gente usa muito para professores acadêmicos, tá lá, lê, compreendes, fala, compreensão. Então, eu falo com o Lucas muitas vezes em inglês e ele me responde em português. É uma conversa meio bizarra, assim. Às vezes o Gustavo tá falando em português, eu tô falando em inglês e ele responde um pouco nas duas, assim. Vai de um pro outro. Vai de um pro outro. Então, assim, não confunde, não atrasa a fala, não tem nada disso, não tem nenhuma comprovação científica disso. Só tem benefícios. E sabe que isso é uma coisa que eu já ouvi falar, assim, de que atrasa a fala. Isso é bem comum. De que confunde, sabe? Porque daí não tá só batendo em umas coisas, a gente já começa a trazer, tipo, vai falar jarra, né? Tu vai falar de duas formas, então atrasa ali a criança conseguir já reproduzir aquilo. Decora 1000 palavras em uma semana, você tem que decorar 2000 para falar a mesma coisa, né? Mas aí que tá, as pessoas acham que, meu filho fala menos. Mas você tem que somar nas duas línguas para ver. E não precisa ser igual, não precisa saber as mesmas palavras nas mesmas línguas. Sim. O Lucas falou super cedo e super tagarela. Então, assim, ele quebrou 2 mitos com uma cajadada só mais disso. O Lucas tem quanto hoje? Ele faz 7 em novembro. 7. Ele falou super cedo. E aí, existe esse mito de que meninos falam mais tarde. E falou super cedo, sendo bilíngue. Então, ele era menino bilíngue. Então, ele estava fadado ao fracasso da fala. Fadado ao fracasso. Pô, assim, ó, esse vai ser para quebrar os mitos. Isso, foi. Já a Serena, menina, né? Essa tá demorando mais pra falar. A Serena tá com 2. Ela vai fazer 2 agora, dia 20 de agosto. Então, ela fala bem menos. O Lucas viu vídeos no Instagram esses dias dele, mais novinho que a Serena. Ele contava até 10 em inglês. Tá aí lá comendo a uva passa, um ancho. A Serena tá longe disso, coitadinha. A mamãe te ama, Serena. Mas então, assim, são mitos. Cada criança tem. E a Serena vê muito mais TV do que o Lucas via. Né? Então, as telas, que a gente sabe que é um problema. Chupa mais bico também, então tem que dividir a atenção. O Lucas era tudo pra ele, né? Tu era professor, hoje não é mais professora? Eu sou professora ainda da Unicinos, eu tô de licença, né? Então, quando ganhei a Serena, eu entrei em licença maternidade. Aí, quando era pra eu voltar, em 2021, era pandemia ainda, né? Daí, o Lucas vai pra escola, não vai pra escola, fica em casa, era uma função, e aí a Serena pequenininha. E eu começando a sentir que o Instagram estava andando. Eu pensei, se eu voltar para a universidade, o Instagram morre. Porque daí eu vou ficar focada no trabalho responsável. Aí eu pedi uma licença interesse. Aí fechei 1 ano.
Era pra eu ter voltado esse ano, eu disse, não quero voltar. Quero renovar a minha licença em 3. E agora a minha licença vence no final do ano. E daí não pode mais renovar. Daí eu não posso, até onde eu sei, eu não posso mais renovar. Daí eu certo. preciso me apresentar pra universidade, pedir demissão, ser demitida, sei lá o que fazer. Ou voltar a dar aula. Então ainda está... Já pensou sobre isso? Já pensei. Tá em aberto. Não, eu já pensei. Só não comuniquei a universidade tá. ainda, mas eu já... Não. Eu gosto muito de dar aula, sinto saudade, mas eu ainda dou alguns cursos, algumas pós. Então, assim, o meu lado professora está sempre muito vivo, assim, em palestra, formação de professor. Isso eu gosto muito de fazer. Fala um pouquinho para nós como é que funciona esse método, porque parece que quando eu pensei, é só falar inglês em casa, Sim. né? Não é só falar inglês em casa. Mas é que... Sim, alguns momentos eu vou inserir meu inglês aqui, sei lá, a gente tá almoçando e a partir de agora a gente vai só falar inglês, tá tudo bem. A gente chama de método bilinguar, eu e minha sócia, que é o maternar bilíngue. E que a gente tenta trazer para a educação, assim, também. Então, se tu é professor, tanto é que a gente tem na comunidade professores que não têm filhos, mas eles usam isso para a sala de aula. Ele tem que ser leve, ele tem que entrar na tua família, não é dar aula para criança. Eu não sento com meus filhos e dou aula para eles. Então, assim, o que eu faria em português que eu vou fazer em inglês? Então, não tem uma receita de bolo, assim, um único jeito de fazer. Tem que sentir como é que vai funcionar para tua família. Só que daí tu pode ter diferentes níveis de sucesso, né? Então, assim, pode ser um super competente bilíngue e pode ser um outro que não é tão competente linguisticamente, mas se vira e depois segue com escola, com professor e tudo mais. E essa comunidade que vocês criaram, como é que ela funciona? Vocês se ajudam, se trocam experiências? Isso, tá. A gente tem na Hotmart, a gente colocou lá alguns cursos, algumas aulas gravadas, prontas. Tem um curso do Start, para quem quer dar o Start, então esse é o nome. E a gente grava podcasts, então, eu e a Cíntia. Semana retrasada eu gravei o podcast com uma outra professora sobre alfabetização, porque tem muitos alunos que querem saber sobre alfabetização bilíngue. Então, a gente tem podcasts, aulas gravadas, a gente faz aulas ao vivo, a gente desenvolveu material, jogos bilíngues para as mães, os professores poderem jogar com seus filhos, e a gente está ali, trocando, né? Tipo, vi tal livro, fiz tal jogo, olha minha filha contando tal oração, eu ganhei esse livro aqui para Serena, olha que amor isso aqui. Então, ele é uma comunidade pra gente ficar se ajudando, para até dar ânimo, assim, e dar força para não deixar a peteca cair. Principalmente quem mora fora, né? Pro português não morrer. Porque é mais difícil, né? Sim. O inglês tá em tudo, agora o português é mais difícil. Porque aqui, querendo ou não, a pessoa, que nem tu falou, a gente já é multilíngue, né? A gente tá sendo impactado por outras línguas e, claro, o inglês já tá no nosso contexto o tempo todo, né? Agora, quem mora fora, pra que português? É fácil daí. Essa língua aí. Não, eu já falo inglês, meu filho agora nasceu americano, pra quê? Eu tô pensando nos benefícios que uma criança vai ter ao falar inglês desde criancinha, assim, uma pessoa, vamos dizer, um jovem, né? Porque desde criancinha ela fala inglês. Porque hoje em dia, hoje eu tô fazendo aula de inglês, agora comecei há um mês atrás, mais ou menos, eu tô fazendo aula de conversação, né? E eu já tô sentindo que a coisa já tá melhorando, assim, sabe? Já tô acostumando um pouquinho mais o meu ouvido, e aí tu se sente mais à vontade de escutar um vídeo, de escutar um vídeo, de olhar um vídeo, de escutar um podcast, e a coisa vai se tornando mais natural, né? Pô, tu desde criança, tu ter essa habilidade de conseguir falar inglês deve te dar uma vantagem perante as outras, até as outras pessoas, mercado de trabalho, tudo. E não só isso, assim, Viajar, sentir mais seguro lá fora. A gente viajou com o Lucas quando ele é pequeno, visitar minha irmã, que mora nos Estados Unidos, e o marido dela. E ele falava, a gente foi no zoológico da cidade, ele dizia oi para as pessoas e falava com os bichinhos. Depois a gente foi para Disney, ele interagia, assim, ele estava entendendo o que estava acontecendo. Sim. Então, assim, abre portas para o mundo, né? Então, ele é mega curioso, ele tinha curiosidade sobre o corpo, como é que funcionava o corpo. Se eu fosse para o YouTube procurar vídeos sobre o corpo para criança, não tinha quase nada. Se eu digito lá, tinha milhões de coisas que depois eu usei até nas turmas da medicina para mostrar como tinha vídeos educativos em inglês sobre o funcionamento do corpo. Então, assim, abre na situação de recursos que ele tem de conhecimento por ser inglês. E de ver culturas diferentes, jeitos diferentes de existir, menos preconceito. Então, ele já escuta vários vídeos no YouTube com sotaques diferentes. Ele diz, nossa, isso aqui é difícil de entender. Isso aqui... Sim, porque são diferentes, né? Então, ele diz, se eu for para Portugal, né? Que ele ama o Cristiano Ronaldo. Se eu for para Portugal, eu vou entender tudo que eles falam? Não. Algumas coisas não, porque português de Portugal é diferente do português do Brasil. Então, assim, essa noção, assim, de língua, eu fui ter quando adulta. E eles já vão tendo pequenininho. Quantas vezes o idioma já deve ter nos barrado de falar alguma coisa, de pensar, de ver um vídeo e tu olhar assim, mas não tá vindo esse inglês aí, eu não vou fazer. E dar aquele bloqueio, assim, né?
E eu tô pensando até em questão de vergonha, de timidez, de tu se colocar em lugares onde tu sabe que ali tu vai ser quase se colocar à prova. Assim, cara, agora tu tem que falar inglês ali. E aí, Sim. tu vai... Não, então não vou ir, eu não vou falar com aquela pessoa porque não vai dar. Putz, E o brasileiro é o que fantástico. mais julga sotaque, o que mais tem na internet, se vocês forem ver hoje em dia, de inglês, é uma coisa impressionante. A pandemia, os professores começaram a dar aula particular e aula blá, blá, online. Então, assim, uma explosão de contas de aula E aí tem aqueles que não são formados e que não fizeram essas reflexões e ficam só reproduzindo esses mitos, assim, que é triste de ver, assim, falar que nem nativo, olha só. Assim, ninguém fala assim, o nativo não diz how are you, I'm fine. Não diga I'm fine, porque o nativo não diz, gente, que nativo é esse, sabe? Tu falou com todos os nativos do planeta para saber que eles não respondem I'm fine. E aí os alunos brasileiros estão pirando, porque já morrem de medo do sotaque. Daí já começa a ver, tipo, não, tudo que tá me ensinando, ninguém fala isso, ninguém... Como assim ninguém fala, sabe? Então, é uma neurose maluca que impede os alunos de falar, as pessoas de se jogar. Então, eu dizia para meus alunos, coloca o dedo no foda-se e fala, vai falar tudo errado. Fala, te comunica. É muito julgamento. É muito julgamento, assim, tipo, minha pronúncia. Tipo, a gente fala diferente. Esse eu acho que é um dos piores, né? Eu já senti bastante isso também, assim, de me colocar... Entender super bem e na hora de falar, travar, assim. Isso, porque é o julgamento. Porque é o julgamento. Falar errado. Vou colocar... Não é essa a expressão. Eu falo errado em português, um monte de coisa. Conjugo errado, no português tu azar. Azar. Errei, foda-se. Então, eu acho que a gente é pouco bondoso com a gente mesmo, assim, então, a partir de agora, a gente vai falar só inglês e foda-se, vamos lá. Isso aí, aperta o botão. Eu dizia para meus alunos, aperta o botão do foda-se lá e vai lá e fala. Tipo assim, eu acho que eu digo que eu puxei isso do meu pai, assim. Meu pai aprendeu inglês, estudou várias vezes, agora está estudando de novo. E ele é rotariano, daí vinham os estrangeiros aqui, daí de vez em quando ele me convidava para ir junto nas lojas. Eu vi ele falando, eu pensava, meu Deus do céu, assim, ele falava tudo errado, tudo enrolado. E falava, e se comunicava, e os estrangeiros tudo entendiam ele. Eu pensava, caramba, sabe? Tá lá. E eu fui fazer química no Liberato, porque meu pai é químico, fui fazer química no Liberato e pensei, de repente vou seguir nesse caminho. E tem a Mostratec, né, no Liberato. Eu comecei a fazer inglês com 13 anos. Comecei a estudar com 13 anos inglês. Tarde, né, assim, pra hoje em dia. Com 15 eu tava no Liberato e teve a Mostratec. E eles perguntaram, quem pode ser tradutor dos americanos que estão aqui? Eu disse, Tu foi. Eu posso. Olha que sem noção, né? 2 anos fazendo inglês, 2 anos. Essa é a palavra. Não sabia nada. Fui, sem noção. Fiz, tenho fotinho lá com os americanos. E aí, sabia inglês de escola de idiomas... Mas tu passar pela feira da Mostratec, explicar para os americanos as pesquisas de química, não entendia nada. Os americanos nunca voltaram na Mostratec, ninguém sabe por quê. Agora a gente sabe, porque a gente falou tudo errado para eles, mas tá tudo certo. Não, depois no ano seguinte, acho que 2 anos depois, a Fevale recebeu quiropratas do Canadá e botaram no NH que precisavam de voluntários para ajudar, para atender os pacientes, porque esses quiropratas, as quiropratas do Canadá vieram, elas iam atender o público, então a gente podia ir lá e fazer uma sessão. Então eles precisavam de voluntários, aí fui eu lá também, me voluntariei e fui. E daí as pessoas chegavam, tu disse para ela que eu tenho uma hérnia de disco. Aí eu tenho sei lá, tipo, daí assim, inventavam, tipo, hernia disc, e as mulheres, e assim eu fiquei 2 dias... Caralho, 2 dias, assim, traduzindo coisas bizarras, que eu não me lembro mais. Então, eu tinha essa coisa meio sem noção, assim, tipo, vou falar. Amava inglês. Que legal. Andava no shopping, eu via inglês, eu ia atrás da pessoa que falava inglês. Posso te ajudar? Hoje eu fui no mercado e tinha 2 rapazes, acho que são mormons, que tem aquelas etiquetinhas, assim, que usam. E eu vi eles falando inglês, passei 2 vezes perto, pensei, será que eles precisam de ajuda? Tipo, eu adoro, então... Foi abrindo portas, assim, fui fazendo coisas malucas. Isso é uma coisa tua? De, assim, botar a cara? Acho que nisso, sim, sem noção, que eu puxei do meu pai, assim. Tipo, eu não tinha noção do quão iniciante eu era da língua. Eu gostava Ninguém da te língua. falou isso, né? Então, teu pai incentivou, Ninguém me disse que eu não podia, fui lá e fui. Mais ou menos isso, assim, sabe? A frasinha clássica. Ninguém disse que eu não podia, então eu fui lá e fiz. Mas eu não sou, eu sou mais tímida, assim, eu sou tagarela e tal, brincalhona, mas eu não sou a primeira a me voluntariar a fazer as coisas, assim, tenho vergonha, assim. Então, não sei. Ô, Tobias, tu tava em Nova York esses dias, né? E desde quando tu fala inglês? Desde que idade? Não sei dizer. Mas é novinho ou mais jovenzinho? Só inglês de escola. Olha só. Se tivesse aprendido mais novinho, ia ser mais fácil. Nossa.
Cara, eu acho que isso eu ia mudar minha vida se eu pudesse falar desde pequenininho. Mas aí tu pode fazer e isso olha com que os os nossos filhos pais no nos futuro. colocaram, né? No... Claro, eles fizeram o trabalho de casa ali. Eu tô pensando em qual foi a primeira. O Wizard foi a Não lembro. segunda. Eu fiz CCAA. Eu fiz. CCAA, olha aí. Eu nem sei se Mas vai ter assim, ó, CCAA lá nos agora. primórdios CCAA aqui na região. E adiantou, E né? ASID também, ó. Tu sempre falou melhor que o Yasid eu inglês, dei né? aula. E Meu aí o primeiro Wizard? emprego. Mas é. Mas dá Mas pra é fazer. importante. Dá pra fazer. Mas isso que tu falou, eu tava trazendo aqui pro nosso, né? A nossa questão de marketing digital, que hoje a gente fala muito nessa questão de exposição. Aham. E aí tem a mesma lance do auto-julgamento, que a gente fica se sim. travando, e daí não Fazer quer Deve ser o pior, deve Stories. ser o pior. E a gente dá dicas assim, ó, não adianta tu pegar do nada e abrir agora pra fazer uma live. Tu não vai se sentir preparado, assim. Então, também dá esses baby steps, assim, do tipo assim... Começa a gravar uns stories narrando, né? Isso. Filmando e narrando. Pra tu Nem se aparece acostumar com a teu tua rosto, voz. é. Aí depois, tô aparecendo agora já ali, virando pra câmera, pra depois fazer uma live. Então, tu vai no baby step. Tem gente que pega e põe a cara, beleza? Isso, eu Mas tem comecei gente que com vai o assim. Instagram, ele era vídeo de 15 segundos no feed, né? Sim. E quando, eu lembro que eu tava na China, que eu fui com a China, com os Estados, com a Unicinos, e a gente tinha que postar na hora, tu não podia pegar do teu rolo de câmera as fotos pra botar no feed. Não podia subir. Não podia subir, era uma coisa que tu Só gravava com- ao sim, vivo. sim, Tinha que sim. ser assim, tipo, Era tô só aqui com nesse foto lugar, na tô hora. filmando, é a foto na hora, tu não subia do teu rolo de câmera. E eu lembro de falar pro meu aluno, dizer assim, tipo, isso aqui vai acabar, porque não tem como, tu vai ter que pegar do teu rolo de câmera. E aí eu lembro também de eu estar brincando com meu filho, pequenininho, quando surgiu os stories, acho que eram os stories, não era nem a live, eu acho até. Eram os stories que eu comecei a fazer, assim. Tipo, então as pessoas quando chegaram agora, Aline, como é que tu faz? Não, eu faço há anos isso. Há anos isso, não é? Eu não comecei a gravar stories semana passada. Parece tão natural. Eu acho que é natural porque sou eu mesma, assim. Não fica aquela coisa... Oi, pessoal, sabe? Eu não sou, tipo, eu pego aqui, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui fazendo, vocês estão ouvindo o barulho que tá, não sei o que lá. Então, assim, sou eu gravando. Às vezes eu uso filtro, às vezes eu não uso filtro nenhum, às vezes eu tô de pijama, às vezes eu tô com os cabelos escovados, às vezes eu tô me achando linda num sol e posto. Então, eu não tenho essa vergonha de parecer ali sempre montadinha, assim, né? E gravo de qualquer jeito, com as crianças, e o espelho tá sujo, gravo. E comecei assim, e lives eu comecei a fazer mais também na pandemia. E aí, as primeiras tu fica mais tensa, assim, erra as coisas pra clicar, acha que depois não salvou a live. Mas de tanto tu ir fazendo, vai ficando mais natural, né? Quando a gente começou a fazer os nossos vídeos, a gente sempre fala sobre isso, né? Que a gente começou lá em abril de 2020. E aí, se tu olhar hoje os primeiros vídeos... Horrível. Tu vai olhar, mas tu não olha, né? Porque não dá, né? não Tu dá, olha, sei lá, Horrível. 2 segundos e tu quer parar de Isso. olhar já. Não que os de hoje a gente acha que tá sensacional, mas... Cara, melhorou Mas pra tá melhor, caralho. né? Tá Tá melhor melhor. do que era. Hoje em dia tu consegue se expressar um pouquinho mais, já consegue começar o negócio e gravar até o final. Depois vai assim, ali eu errei um pouquinho, mas Sim. passou, gravou, tá Não, e tudo pra certo. editar, as aulas que a gente gravou em 2020, a gente tinha um roteiro, mais ou menos, que a gente queria seguir. Meu Deus, Mas aí é muito do pior, né? curso a gente grava... E eu não sou uma pessoa de Não, roteiro. Aí é Outros muito 500, né? pior. A gente já sentiu gravou isso na também pele. cursos assim. Eu não sou de roteiro, eu gosto de gravar e chegar. Sim. E aí ali eu tinha que ter um roteiro. Isso me deixava nervosa, porque daí eu queria falar, daí se eu tô A gente esquecendo de gagueja. alguma coisa, daí eu gaguejar. Daí tinha que editar, daí era 500 mil cortes. E eu e minha sócia, assim. Agora chegou assim, tipo, tá faltando tal vídeo pro nosso curso. Tá, peraí. Sento lá no quarto, pego o vídeo, gravo. 2 Tá minutos feito. depois tô subindo o vídeo, sem edição, acabou. sem nada. Disse, nossa, que diferença de 2 anos gravando vídeo pra agora. É uma habilidade, né? Tu vai desenvolveu essa desenvolvendo, habilidade. exatamente, tu vai desenvolvendo. Eu não sou uma pessoa que gosta de sair muito e ficar filmando na rua com o Gustavo e as crianças junto. Eu tenho vergonha, assim. Se eu filmo no carro, eu não filmo no carro, ou assim, na garagem, às vezes eu fico escondidinha. Se aparece alguém, às vezes eu quero apagar o que eu filmei, assim, eu tenho vergonha, assim, eu tenho vergonha ainda disso tudo. Eu não acho a coisa mais natural, assim, do meu dia a dia, ficar caminhando na rua. Tô aqui hoje, aqui no shopping com os meus filhos. Não, tipo, eu tiro uma Mas aí foto tu fala porque e tá digo, num estou no shopping com meus filhos. Mas Aham. os stories, assim, não faz. Mas porque isso tu tá aí, num lugar público. Público, eu tenho com mais vergonha. gente que vai estar te julgando ali, eu teoricamente. tenho vergonha. Tem vergonha dessa exposição. Mas em casa, de pijama, tranquilo. Daí vai. Tô em casa. É como se eu não tivesse
sei lá, eu não tô atrapalhando a vida de ninguém, Sim, sabe? sim. E eu fico com vergonha, parece que eu tô me aparecendo, sabe? Tipo, ai, olha só a guria lá. E olha que hoje já tá bem mais normal, né? Tu andar, bem mais no normalizado, shopping sim. e alguém gravando com o celular ali, blá, 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 blá. Tu olha assim, tá tudo bem, tá gravando com o celular, tá tudo certo, vambora. Antigamente já tinha aquele assim, tu Isso. tá gravando. Há 2 anos Pra atrás. dar uma isso aí. olhadinha assim. Ih. Não, eu ainda tenho vergonha. Então, por isso que eu digo que eu não sou muito influencer tradicional, assim. Eu fico pensando assim, se tivesse alguém gerenciando a minha carreira ali, você pensa, olha só, tu perdeu de produzir um monte de stories em tal lugar que tu foi, tu deixou de fazer post. Perdi, assim. Perdi. Eu perdi. Eu perdi. E hoje tu tem uma comunidade fiel, assim, que tu julga... Tenho. Tem umas pessoas que estão ali, Sempre. que tu sabe, tu até reconhece. Olha só, Sim. as pessoas estão sempre ali. Tem e gente tal. que comenta tudo, cada story tem uma reação, faz comentários. Tem gente que me indica, muita gente que se abre comigo, conta histórias, assim, tipo, né? Agora falamos de amamentação, então vive um monte de gente. Como é que é o teu dia a dia? Agora eu tô curioso pra saber como é que tu faz Rotina. com essa... Inglês, vou botar o inglês, o português, um filho, uma filha, um marido, Gustavo, deve ser foda pra caralho. difícil. E aí, Instagram, redes sociais, que agora é um trabalho, porque até... Sim. Tipo, assim, normalmente as pessoas já... não posso usar tanto Instagram porque tá me tomando muito tempo. Sim. Mas sim, agora o Instagram tem que te tomar tempo Sim, porque é o faz teu parte. trabalho. Isso. Né? Então tu tem que incorporar na tua rotina e dar um jeito de colocar em algum lugar. E aí, Então, como é que funciona? eu acordo de forma caótica, às vezes as Medita. crianças dormem. Medita 5 minutos. Nunca. Não fui pensando como é que eu ia colocar uma meditação na minha vida, no dia a dia. Não tem como. Não Tem, cabe, não tem encaixa lá. espaço. Eu tenho que fazer meu hipopressivo, que é um exercício que eu faço de respiração. E é 5 minutos por dia que eu tenho que fazer. E às vezes terminou o dia, eu não consegui fazer. Ai. Sim, eu fui pensando, meu Deus, onde é que eu ia botar a meditação? Mas eu acordo, dependendo da noite, se foi caótico ou não, né? Vou tomar café. A primeira coisa que eu faço, se eu acordo de madrugada, eu olho o Instagram. E olho o WhatsApp. E eu sou capaz de olhar, ver se tem algum comentário, algum direct. Às vezes eu respondo, às vezes eu não respondo, marco como não lido. E viro pro lado e durmo que nem uma pedra. Não me tira o sono, assim, aquela luz e tal. Mas o joguinho... Mas o joguinho eu não posso abrir na madrugada, senão eu não durmo já mais. era. Não dá. E aí, acordo, então, de manhã, tomo café, já vou olhando o De manhã Instagram, já vou cedão, respondendo. tu era aquelas das Não, 5 eu sou. a.m. 5 a.m. Eu falo 5 a.m. porque eu sou muito bilíngue. Eu fico misturando. 5 a.m. Não, se eu pudesse dormir até as 11 todos os dias, eu seria a pessoa mais feliz do planeta. Meus filhos não passam das 6, 7 horas da manhã. Uns 2. O Gustavo é do dia também, às vezes ele me deixa dormir um pouquinho mais no fim de semana. Mas os 2 acordam cedo. Então acorda cedo, daí vai pra sala, daí toma café, daí aquela gritaria, daí um quer ver um desenho, outro quer ver não sei o que lá. E eu fico no Instagram vendo algumas coisas, pondo no WhatsApp. Às vezes tiro foto do café da manhã, alguma coisinha assim, do nada, ou digo com uma cara de sono, tipo, não dormi a noite toda, pra dizer que eu não dormi a noite toda. Então, assim, não tem nada programado, assim, se eu sentir. Aí tem de manhã, geralmente, a função das crianças. Então, leva no balé, leva na natação, leva no futebol. Legal. Leva na aula de música agora. Então, assim, às vezes eu faço postagem de algumas coisas. Às vezes o look do dia, que as pessoas me pedem. Que eu morria de vergonha, porque eu não achava, assim, nada demais meus looks. Mas aí eu postava, não é nada caro. Então, assim, é muita coisa que eu compro de marca, de quem faz. Então, eu gosto. As roupas das crianças eu compro muito de brechó infantil. Então, quando a Serena tava pra nascer, eu comprei um monte de coisa de brechó. E aí também explodiu, assim, tipo, uau. As pessoas adoraram. Tu compra roupa usada pra tua filha? Eu disse, sim, as roupas são novinhas. 20 pila, eu digo, 20 pila. Vai olha usar só. 2 meses, não vai Isso! serve mais. E aí comecei a divulgar, assim, de coração, todas as marcas, assim. E hoje eu falo de várias, assim, são todas concorrentes, Que legal. mas todas oferecem coisas diferentes e tem espaço pra todas. E eu compro de todas, né? Então ali já botei pra vender também. Então às vezes aparece coisas de looks das crianças. Aí almoço caótico, leva pra escola. Daí agora tem ficado um tema bastante recorrente da Serena, adaptação na escola. O look do dia dela, uniforme, assim, né? Porque tá bombando os uniformes da Serena. Eu tô me divertindo, né? Tô brincando de boneca, tá sendo bem legal. Agora que a minha rotina vai começar a mudar, porque eu tenho as tardes livres. Faz 2 anos que eu não tenho isso, né? Ficava com a Serena em casa. Então agora eu me perguntaram se eu estava sentindo, assim, esse tempo. Vai pra 6.850 no nível do joguinho agora. Mais ou menos. Eu disse, eu não sei se eu durmo, se eu assisto Netflix, se eu jogo joguinhos, se eu gravo vídeo, se eu gravo... Então, se eu quero ir pro YouTube, então eu quero começar a me organizar agora de tarde para gravar isso vídeos que eu do ia perguntar. YouTube. Tu não tem canal? Eu tenho tem canal canal, no YouTube? tenho 300 seguidores, mas eu gravei... Se assistir meus vídeos iniciais, é de rir, assim, também. Toda duranga, assim, sabe? Mas gravei, estão lá, mas eu quero... O que eu quero
quero saber fazer agora é pegar os meus posts do Instagram e transformar eles em vídeos do YouTube, coisas assim. De repente, transformar em textos pro blog também, vou reativar o blog. Então, minhas tardes eu quero que se torne meu trabalho do Instagram. Visitar as lojas com quem eu tenho parceria, postar coisas. Então, eu tenho cuidado, assim, também de... As parcerias que eu faço, de dizer assim, não vou te dizer que eu vou fazer 3 posts por semana. Não vou te dizer que eu vou gravar tantos stories. Porque eu quero que faça sentido no meu dia a dia. Porque eu só faço parceria com quem faz sentido com o meu dia a dia. Legal. Então, eu posto coisas assim, nada a ver. Eu reposto coisas, sabe? No longo do dia, a roupa que eu tô usando. Essa roupa tem um sapato lá que eu comprei. Pum, marco. Mas não foi assim, vou me vestir hoje de manhã porque eu tenho que tirar a foto do sapato. Isso eu não gosto, sabe? Porque daí eu me sinto meio que comandada por isso. E aí eu vou postando essas coisas. Daí é janta, banho, dormir. E onde é que as crianças entram nessas redes sociais? Boa pergunta. E se elas entram? Deixa eu cutucar já. E se entram? As pessoas criticam, não criticam? Como é que é essa exposição das crianças? Eu vou puxar aqui. Nós temos uma pergunta da audiência. É? Nós sempre trazemos pergunta da audiência. O Fábio trocou num ponto que a Vitória mandou o seguinte. Você é julgada por essa exposição dos filhos nas redes? Nunca fui, tá? E interessante que no começo o Gustavo, ele quase não aparecia. Ele brincava que ele não existia. O Gustavo, ele era... O Gustavo sempre foi muito tímido, não existia. né? O Gustavo, ele é mais reservado. O mundo dele é da publicidade, mas ele como vida pessoal, ele é bem reservado. Quem tá olhando nosso podcast até agora aqui, a gente tá falando do Gustavo, a gente tem um podcast gravado com o Gustavo também. Vale a pena. E foi coincidência que aconteceu isso aqui, na verdade. Né? Assim, vamos convidar o casal pra fazer. Não, a gente fez com o Gustavo e aí rolou a oportunidade. Cara, vamos chamar ele junto. Sim. Tá aqui embaixo, né? A gente vai colocar aqui, né? Tá aqui, né? A gente não esqueceu de colocar aqui, tá aqui então, né? Então tá aqui embaixo o link da descrição na descrição o link que a gente gravou com o Gustavo. Podcast. Aí clica aqui e olha lá quem é o Gustavo. Gustavo Hermel. O Gustavo é divertido, vale a pena. Vale a pena dois Gustavos no vídeo, é o Gustavo Hermel. É o Hermel. E o que tem um rosto assim, mais ou menos assim. O engraçadinho, o fofinho. Que conta histórias que dominou. O que conta histórias. Dominou o que monopolizou o podcast. Não falar sobre isso, mas tudo bem. Então, o Gustavo, no início, ele era mais reservado, assim. Ele não achava tão legal. Então, até que eu filmava... Não tinha stories e nem live, né? Então, assim, era posts. Então, era post, uma coisa mais estática, assim. Não tinha... Ou um videozinho, que também era 15 segundos. Depois foi para 30 segundos. Depois começou a ser mais longo. Então, assim, ele era mais cuidadoso, assim. Mas quando ele viu que a coisa estava sendo legal, que as pessoas estavam sendo influenciadas pelo bem e que não estava sendo assim... Não pego meus filhos para fazer dancinha do TikTok. Tem gente que faz. Eu não faço. Porque o meu Instagram não é pra isso. Eu não quero viralizar. Tu não pega e joga a roupa na Serena, assim, ó. E pá, e ela não. Tem um que eu fiz. Tem um Reels que eu fiz. Lá no início, acho que um dos primeiros Reels que eu fiz. O Lucas ficou chocado. Ele não entendeu como é que tinha funcionado aquilo. Trocou assim. Que era uma musiquinha. Bam, bam. Então ela tá deitada no trocador. Eu faço bam. Dela tá com body. Quase morri pra gravar. 6 horas de gravação pra virar 30 segundos. Mais ou menos, coitada da guria no trocador lá. Ainda bem que ela tinha uns 2 meses, então ela não reclamava. Mas assim, então... O Gustavo começou a ver, assim, que o meu caminho tava ok, assim. Não era uma coisa, vou exibir meus filhos. E uma das coisas que me deixa, assim, mega feliz foi que a minha inspiração era mãe bilíngue. Então, não era assim, tipo... Lucas bilíngue, ou mãe do Lucas e da Serena, ou meu filho bilíngue, criando meu filho bilíngue. Eu não botei nada, o meu nome não era... Foi por acaso, não foi pensado, tipo, estou estrategista, não. Mas hoje tu olha e pensa... Hoje eu penso, graças a Deus, porque várias dessas contas de Instagram, que são amigas minhas, que eu conheço, que eu gosto, que eu sigo, fazem um trabalho lindo, elas mudaram de nome. Várias estão tirando, várias grandonas, inclusive, de maternidade, foram tirando. Maternidade disso, maternidade em inglês, mãe não sei o que lá. Elas foram tirando para virar a sua identidade. Perfeito. Voltar pro seu nome. Claro. Sim. Porque chega uma hora que as crianças não querem mais. Então, eu ficava pensando, não, eu vou mostrar meus filhos, porque é a maternidade bilíngue, então faz sentido. Mas se uma hora nenhum dos dois mais quiser aparecer, eu me sustento com a minha parte teórica, os meus conhecimentos, os meus ensinamentos. Eu não necessito totalmente. Eu vou perder seguidores, porque as pessoas adoram ver as crianças. Eu já vou guardar um dinheiro aqui para ser empresário do Lucas bilíngue. do filho bilíngue. Mas assim, como é ser filho de uma bilíngue. mãe que me ensinou a ser bilíngue. Não, isso é muito engraçado. Então, o Lucas não sabia o que era Instagram até o ano passado. Por isso que o Gustavo é marido da mãe bilíngue. Isso, ele é o pai bilíngue.
pai bilíngue. E ele sofria bullying por isso no início. Lá Ele em sofria 2016, 2017, era o pai bilíngue. Chamavam ele. Os amigos dele riam dele, o pai bilíngue. Imagina, não tinha ninguém acredito. influenciador no grupo. Rindo do Gustavo. Que horror. Rapaz. Imagina, no nosso grupo ali não tinha ninguém que vivesse disso, Sim, né? era uma coisa de outro mundo. De outro mundo. Tipo assim, olha ali o pai bilíngue. Ele é oi, mãe bilíngue. Eu tinha amigos assim, tudo bem, mãe bilíngue. Rindo, caçoando, assim, Sim. sabe? Hoje em dia já não é tanto. Daí, então assim, o Lucas não tinha ideia do que era Instagram, TikTok, não sabia nada disso. Daí, o ano passado, eu sei que ele foi num aniversário e alguém cumprimentou ele. Disse, eu te contei o Lucas, né, filho da Lindsay. Daí ele ficou meio assim, como é que me conhece? Não, eu sigo a tua mãe bilíngue. Daí ele meio que se deu conta do que era Instagram. Aí ele falou com esse Mr. Jim, que é o podcast que ele gosta. Então, quando ele disse que ele gostava muito daquele podcast, eu disse, vamos ver se ele tá no Instagram. Aí eu procurei no Instagram e tinha, sei lá, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, tinha o Mr. Jim. Era bem pequenininho. Depois ele ficou um pouco maior, agora ele tá bem grandão, eu acho. E aí ele disse, nossa, tudo isso, as pessoas que seguem ele... Tipo assim, eram 3.000 pessoas. Eu, sim, 3.000 pessoas. Daí eu bem quietinho assim, a mamãe tem 12. Bateu um orgulho assim. Bateu um orgulho assim. Bateu Porque eu acho que ali foi que ele entendeu, assim, que tinha. E aí, quando essa pessoa disse, ele disse assim... Eu fiquei com vergonha, mas eu fiquei feliz, ele disse. Ele disse que quando a mulher disse pra ele não, que ela era seguidora da mãe bilíngue, ele disse que ele ficou com vergonha, mas que ele ficou feliz. Ele passou por uma fase de 4 ou 5 anos que ele não queria que eu tirasse fotos dele, normal, assim. Então, eu não filmava, não tirava fotos. Serena nasceu, Serena não decide ainda, né? Então, assim, ela precisa pagar pelo tempo que ela se hospedou dentro de mim. e tá ela paga, então, com os reels, as coisas que eu posso fazer. E ela adora. Então, assim, ela tá faceira fazendo. A Serena é um amor daqueles vídeos e fotos não, e ela tudo. é fofinha. Ela adora. Ela nasceu pra isso. Então, eu filmo ela, daí de vez em quando o Lucas chega e diz, tira foto de mim também. Eu digo, tu quer? Então, a mamãe tira. A mamãe quer gravar um vídeo assim, teu. Posso botar lá? Posso botar? Pode. Então, assim, ele não tem celular, ele não tem Instagram, mas ele descobriu o TikTok com amigos, assim, da escola, daí assiste de vez em quando e tal, mas nunca me pediu pra fazer nada. Então, eu não quero ter Instagram deles. Eu não quero fazer. Então, acho que talvez por isso eu não tenha recebido julgamento de ninguém, assim, até hoje. Eles têm uma vida, eu não filmo eles o tempo todo. Quem convive comigo vê. Quem a gente vai para restaurante, vai para as coisas, e eu não fico aqui, sabe? Todo, filmando eles. Então, eles têm a vida privada deles e eu pego pequenos minutos do dia e filmo. Tipo, tirei a fotinho dele lá com o Pokémon, com a camiseta dos 100 dias, para a escola e fiz aquele post dele. Mas todo o tempo, preparando, fazendo, ficou privado dele, assim. Tu não tem os haters ainda, então? Tu não tem aquela galera mais... Nunca tive... Eu tive não tem haters? Não, eu tive uma pessoa que uma vez eu coloquei, hoje vai ter sopa para janta. Daí ela me respondeu, jantar, não é janta. Eu disse, não, mas pode ser janta. Eu procurei link no dicionário dizendo, olha, janta também é aceito. É cafona. Não importa, então é cafona. Eu vou anotar aqui teu tudo nome. Bem, então tá, é jantar. Essa foi a única ofensa, assim, que eu recebi na vida. Uma super ofensa, né? Nossa. Super ofensa, porque eu sou cafona, porque eu falo janta. Sim. Então, fica enquete aqui. Janta é sopa? Não, sopa é janta ou não, né? Comente. Tinha que ser jantar. Comentem aqui embaixo. Aí, já puxou a sopa é enquete. janta ou não é janta? Tipo assim, sopa é janta? Ou a gente tem que dizer sopa é jantar? Sabe? Por favor, né? E já, assim, tipo, tem vários Instagrams, assim, pequenininhos, assim, agora já estão maiores também, de gente que não estudou muito, ou que se divulga como, eu sou pesquisador. Não é pesquisador, sabe? Se engana um pouco a internet. E aí que quer corrigir, assim, quer vir nos teus posts e te corrigir. Tipo assim, não, o que tu falou não é isso, assim. Isso aí tem muito. Daí isso me irrita um pouco, assim, essa... Que não produz nada, não faz nada, mas gosta tipo assim, de criticar. de que lugar tu tá que mais falando, tem, né? assim, sabe? Mas eu não tive muito. O meu marido diz que eu intimido as pessoas. Tu intimida as pessoas. Mas é que eu sou mais durona, assim. Tu dá a real. Eu dou a real, e se tu vem brigar comigo, eu não vou me acanhar, vou peitar. E aí ele acha que às vezes na internet eu sou um pouco assim e as pessoas daí os haters não vêm. Pode ser. Talvez. Não, mas eu acho que teoria. assim, eu não trago muita coisa polêmica. Eu acho que é a forma que tu se posiciona. É o meu jeito de talvez. ser, assim. Então, não tive pessoas me odiando ainda. Talvez, então, por isso que eu não tenha sucesso tanto, né? Eu ia comentar, por isso tu não tem 150 mil Por seguidores. isso que eu não tenho 150 Mas eu não faço, então, também. Mas eu puxar antes, tu tava falando dessa questão dos
das parcerias, né, com marcas. Tu já tinha parcerias lá desde já do início, assim, quando tu começou? Ou foi só quando agora tu começou a encarar com profissionalismo e que, de fato... Agora. Surgiu, marcas Antes era recebidos, assim, e muito. Até hoje eu recebo algumas coisas, então, alguma coisa de supermercado, algum restaurante, alguma loja que vai Eles abrir. mandam comida pra tua casa? Podiam mandar mais. Podiam mandar mais. Isso aí eu tava feliz se eu recebesse. Comida. Dizer, né? Comida, cara. Aqui tá faltando uma comida já. Isso, aqui uma pizzazinha. Imagina a gente ver uma pizzazinha. A aqui. Jéssica Lopes, que gravou com a gente no podcast, falou que recebe, né? De vez em quando chegava lá uns frango frito pra ela e tal. Tipo assim, eu recebia algumas comidas, assim, de vez em quando. Vai lançar, e aí fica aquela coisa, tu como influenciador, tu não tem obrigação. Né? Se tu gostou e tal. Se eu gostei muito, eu falo muito, vou falar muito, mas assim, eu não vou deixar de falar. A pessoa me mandou uma comida de graça. Pelo menos eu vou marcar uma foto da pessoa, sabe? Mas eu não minto, assim. Então, a única vez que eu recebi um material, uma vez bilíngue, que eu não gostei, e mandei a mensagem pra pessoa e disse: isso eu não posso divulgar porque contra tudo que eu falo. Não condiz com o que eu acredito. Foi a única vez. O resto, eu comi, gostei, postei. Convite para ir na inauguração de alguma loja, algumas coisas assim, vem, né? Demanda um press kit, alguma coisa. Isso eu tinha muito pouco, lá em 2018, 2019. E aí, 2020, não, assim, de começar a ganhar coisas, eu divulgar. E aí, às vezes, divulgava várias vezes. Tipo, divulguei mais uma vez. Tipo, ganhei 3 meses atrás, mas eu continuava divulgando. Falando. Porque, poxa, eu gostei do produto que eu ganhei. Tá ali, por que eu não vou marcar a loja? O que vai me custar? Não me custa nada marcar a loja. E disso virar parcerias. Então, assim, agora sim tem. Então, contrato, assinar contrato, ou ainda faço contrato muito verbal por WhatsApp, tipo, 6 meses. Então... Tu tem alguma coisa fora de infoprodutos? Tipo assim, tu lida com mentorias, consultorias, coisas fora dessa vibe de curso? Sim, de curso. Não, eu tenho um livro que a gente lançou para uma editora de São Paulo e eu tinha a ideia de fazer alguma coisa de mentoria, mas hoje em dia ela tá muito ali na nossa comunidade, assim, ainda não fiz fora, sabe? Que livro é esse? Como funciona? A gente queria escrever um livro. Daí a gente foi atrás de uma editora que pudesse publicar e que fosse... Tu e a amiga lá da Inglaterra. Eu e a Cíntia da Inglaterra. Carioca em London é o Instagram dela. Carioca em London. Ela não mora em Londres. Mas é carioca em Londres. E a gente escreveu, eu tava com a Serena 1 mês nascida e eu fiquei enlouquecida que eu queria escrever o livro e a gente começou a escrever o livro, metade eu aqui, metade ela lá no Drive, aquela coisa toda. Mandamos pra revisora, mandamos pra uma amiga minha que fez o prefácio, a editora leu, a editora gostou e a editora comprou a ideia então de publicar pela editora. A gente publicou pela editora Mutt, que é uma editora de São Paulo e que publica livros mais de mulheres, assim, praticamente só mulheres, e toda comandada por mulheres. E aí passou por todos os crivos, assim, e tá na Amazon para vender, vende nos Estados Unidos, vende para fora. E é um livro sobre criação bilíngue. Então, como criar filhos bilíngues, uma parte teórica, uma parte prática. O meu relato, o relato da Cíntia, os maridos escreveram, os avós escreveram, como é que foi para os avós sentir, né? Os netos sendo criados bilíngues. Baita ideia. E aí convidamos 10 pessoas do Instagram, conhecidas, assim, ou só seguidoras, que fazem o mesmo para contar os seus relatos. Então, o nosso livro tem os nossos, a visão dos maridos, visão dos avós, visão dos dindos, e mais 10 histórias bilíngues para contar. Fantástico. Ele ficou bonito, assim, não é um livro teórico, assim, tipo, tu vai ler... Brrr. Ele é um livro leve para te introduzir e mostrar que é possível e outras realidades. Assim, e desse livro veio uma autoridade já meio embutida no livro. Isso, então a gente também traz isso. Assim, tem referências bibliográficas. Foi em 2021. Foi agora? Sim, ano passado. E ontem? Isso. Serena tinha 1 mês. E eu tava lá escrevendo o livro. O Gustavo um dia chegou atrasado. Eu disse, pelo amor de Deus, pega essa criança, eu preciso escrever um livro. E ele olhou pra mim e disse, tu não acha que tá fazendo demais? Tua filha tem 1 mês. Você tá querendo escrever um livro? Eu preciso escrever um livro agora. Se eu não escrever agora, eu não vou conseguir nunca mais escrever. Porque era a hora, assim. A gente sentia, assim, tipo... Eu tô na onda, sabe? Tipo, eu tô com curso. Passei dos 10 mil seguidores. As pessoas estão vindo. Se não for a hora pra eu publicar agora, depois não vai era mais. O time. Tinha que ser ali. Porque depois eu não sabia se eu ia voltar pra Unicino, se eu não fosse voltar. E valeu a pena? Valeu muito a pena, assim. Então... Cara, na verdade, a Aline falou de que, não uso muita estratégia, mas tu viu a quantidade de coisas que ela fez? Coisas não vindo. Aconteceu. Eu não nem sei o que eu fiz. Não fez. Ela fez um blog, ela fez um Instagram, ela já tá olhando pro YouTube pra fazer um canal no YouTube, ela lançou um livro, aí tem curso na Hotmart.
Aí fez dois livros, fez 2 filhos pra ajudar já. Sim, eu tô pensando em fazer um terceiro só pra ajudar. Quem sabe eu chego nos 20 mil agora. Vamos fazer mais um pra ver se dá. Pra não acabar nunca. Pra não acabar. O que mais eu posso ganhar agora, né? Tipo, mas assim, eu quero que alguém pague, então, pra mim, a maternidade, né? Então, só se tiver parcerias pra ter o terceiro. Antes de ter, já vamos achar ali. Vamos negociar parcerias, né? Isso, assim, um apartamento maior, um carro maior. Né, revenda carros, assim, né? Uma concessionária podia querer dar um carro pra mãe bilíngue experimentar. Não, mas eu acho legal falar sobre isso, porque quando a gente pensa sobre influenciadores, e aí tem essa nova onda de micro-influenciadores que estão surgindo, e tem um monte de crianças que querem ser influenciadores e viver do digital. Eu quero viver de dinheiro que surge do nada na internet. Isso. E parece que é muito fácil. Não. Eu vou criar um Instagram, vou ter 10 mil seguidores, vou achar alguém pra me ajudar ali a fazer um storyzinho bonitinho, uma marca, vou ganhar pizza e tá tudo certo, e assim que eu vou ganhar dinheiro. Cara, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Tem muita coisa envolvida, tem muito trabalho. E depende o quanto que tu te preocupa com o teu nome, assim. Então, eu tô fechando algumas parcerias agora, eu fico nervosa. Tipo, eu quero fazer uma entrega boa pra todos eles. E também não quero que o meu Instagram fique só propaganda. Não é isso, sabe? Eu quero trazer conteúdo. Então, eu não posso daqui a pouco estar divulgando 20 empresas e marcas, vai virar... Meus stories vão virar só publi. Não, sabe? Eu não quero isso. E eu tenho essa preocupação de que seja ganha-ganha. Que a pessoa que está investindo em mim esteja vendo retorno. Então, poxa, eu tenho que me preocupar com isso, assim, também, né? Quando tu vai propor essas parcerias, assim, tu olha para esse fit, assim, entre a marca e o teu público? Sim. Pra ver se tem uma conexão, se é realmente... O que eu vejo, assim, algumas coisas que eu percebo, assim, tipo, é uma necessidade. Eu postei tal coisa, muita gente veio me perguntar. Tipo, as pessoas estão se interessando com isso. Né? Foi legal. Ou, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, já tô postando de graça. Tipo assim, se eu começar a postar... alguém pra fazer isso. Isso. E se eu achar aquela pessoa mesmo, tipo assim, olha, eu compro teus produtos, sou consumidora da tua loja, falo já de coração, por que não fazer isso um negócio? Então, assim, agora eu vou fazer com mais comprometimento, né? Com mais cuidado, com mais atenção, mais vezes, uma responsabilidade, assim, por isso. Agora, tem uma questão financeira também, né? Então, tem que ver até que ponto, às vezes, o que eu divulgo, as pessoas conseguem pagar, ou é da realidade delas. Isso não tem como acessar muito, né? Essa parte econômica, né? Então, não divulgo nada caríssimo, fortuna, porque não é minha realidade de vida também. Não vou divulgar Chanel, não uso Chanel, sabe? Então... Sim. Sim, tem que estar adequado. Tem que estar adequado à minha realidade, então... Sim, porque é a tua realidade que conecta com o público. Exato, isso eu não quero perder. Hoje. Eu não quero perder o quanto que o meu público confia em mim e nas minhas indicações. Isso eu não quero perder, assim. Daí não tem dinheiro que... vai pagar minhas contas, mas eu não vou mais ter retorno para os meus clientes. Então, eu não quero, sabe? Eu quero que os meus seguidores continuem acreditando em mim, assim. Tipo, eu vim aqui porque a Aline disse que é bom. Eu vim comprar aqui a Aline porque a Aline disse que usa. Isso eu quero, sabe? Então, eu fico com medo, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma parceria com procedimentos estéticos. Eu faço, divulgo e gosto. Pagaria pelos procedimentos. E tem gente indo que tá gostando. E eu pergunto, tu foi? Como é que foi? Foi bem atendido? Gostou? Legal. Eu vou atrás. Preocupação eu vou atrás. Eu tenho uma parceria com uma escola de idiomas há 1 ano já, online. Eu pergunto, fez a aula? Como é que foi a aula? Tá gostando? Meu pai tá fazendo, minha cunhada tá fazendo. Então, assim, eu não ia indicar. E antes de fechar a parceria com a pessoa, eu fiz horas de reunião com ela. Ela chamou várias influenciadoras para fazer parceria. E eu recebi o e-mail e disse, mas eu tenho dúvidas. A escola de inglês é bem meu nicho, né? Não, tem milhões de escola de inglês. Mandei um monte de perguntas. Marcamos uma reunião. Ela morava em Singapura, eu aqui. Ficamos 1 hora e pouco. E ela disse que eu pedi na negociação mais do que outras influenciadoras. Mas eu fiz tanta pergunta para ela, eu disse, eu não vou botar minha cara a tapa para falar uma coisa que eu não conheço. Que ela falou para a menina que trabalhava com ela e disse, vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Legal. Então, ali que foi me dando a confiança para dizer, olha, eu indiquei tal lugar, um monte de gente foi. Indiquei tal lugar, um monte de gente comprou. Poxa, realmente, eu acho que eu realmente sou influenciadora. Precisa. Só que eu não sou uma influenciadora que está fazendo isso só para ganhar dinheiro, assim. Eu quero divulgar lojas da cidade, sabe, restaurantes daqui, sabe, fazer tanto loja que vende roupa para criança, quanto loja que vende roupa usada para te comprar de brechó. Então, assim, as duas coisas. Eu compro roupa de uma loja, mas eu compro roupa de quem faz também roupa.
Então, assim, tem espaço para todo mundo. Se eu sou consumidora dessas duas realidades, eu posso divulgar as duas realidades também. Vamos falar de legalzice. Dá para ganhar dinheiro com isso? Olha, eu não me sustentaria total. Saber. Então, assim, agora eu tô ganhando um dinheirinho. Não muito, não ganho o que eu ganhava na universidade. Tá. Não é mas, assim, consigo pagar algumas contas. Mas tem uma questão de valor, assim, né? Quando as pessoas me perguntam proposta, eu sempre respondo, eu não tenho Media Kit, assim, X stories. Eu faço 5 stories por R$200. Ainda não tem, né? Eu tenho o Media Kit lá do Squid, que eu tenho, sabe? Que eu me cadastrei há uns anos atrás. Que tá lá só, mas não tem valores, tem só as parcerias que eu já fiz. Mas eu não consigo fazer. Eu faço diferente. É 5 stories, R$200. Se tu quiser 5 stories mais um post, é R$500. Sim. Assim que eu vejo, né? Eu não consigo falar 5 stories. Tu um cardápio, assim, escolhe aqui. Não, pra começar, eu não falo 5 stories. Porque eu não quero ser uma propaganda de 1 minuto na TV. Eu quero contar uma história. Olha só, eu fui em tal lugar, porque eu queria tal coisa, tava faltando isso. Assim, o storytelling eu gosto. Sim. Mas um storytelling verdadeiro, não pode ter roteiro. É o meu storytelling. Eu vou botar a tua marca de algum jeito na minha vida, porque ela faz sentido na minha vida ali. Eu não posso fazer isso com 5. Olha nós aqui no podcast, não para de falar. Então, assim, eu não consigo. Eu tô ali gravando. Terminou os 4 stories, tem que gravar de novo. Deu? Não aqui. dá. Não vai rolar. Então eu digo, olha, o que eu gosto de fazer? Não gosto de parceria 1 mês. Pra mim, parceria meio ano agora. Antes eu comecei com 3 anos, agora eu digo, eu vou fazer uma parceria contigo meio ano. Por quê? Porque eu quero que esteja no meu dia a dia durante no mínimo meio ano. Entendi. Porque senão fica, a Aline hoje tá falando da loja X, a Aline amanhã tá falando... Aí vira propaganda. Vai trocando, toda hora uma marca diferente. É uma promiscuidade, assim, sabe? Sim. Quem paga mais me leva. Não. Se eu tô fazendo uma parceria contigo é porque eu acredito em ti, eu quero que tu confie em mim e porque eu já aprendi algumas coisas de publicidade com o meu marido, de que assim, tu não faz um outdoor e vende. A pessoa passa aquele outdoor, depois ela passa outdoor, ela vê na revista, ela escuta não sei aonde. Então, assim, tu tem que estar lá martelando aquela marca. E eu vou trazer resultado para aquela marca, talvez não no primeiro mês. Eu vou trazer resultado para a marca de todos os meses as pessoas estarem vendo. Tem gente que foi comprar coisa de lugar que eu divulguei meio ano depois. Mas por quê? Porque viu. E eu tô lá usando. Sim, a gente consegue fazer isso com todos os nossos clientes, né? Mostrar pra eles que em 6 meses a gente consegue dar um resultado e vai vir, cara, vindo do trabalho lá do primeiro mês, vai aparecer no sexto. Então eu agora digo 6 meses. Isso é difícil. 6 meses. E aí eu faço também outra coisa. Eu peço valor em dinheiro, porque eu preciso me sustentar, não dá pra fazer tudo de permuta. Tudo permuta. Agora, assim, quem tá começando, às vezes, ou se o produto que é permuta é muito caro. Então, faz permuta com pizza, com sushi, o cara tá ferrado aí, vai por cima. Caralho. Então, assim, tu não vive de recebido, né? Sim. Então, o que eu faço? Então é um valor em dinheiro e um valor em produto, porque eu quero usar o teu produto. Porque eu preciso estar usando o produto. Parte. Se o teu produto, vamos fechar o valor de R$100, eu vou te dar em produto. Se eu gostei do teu produto, custa 150, eu vou lá e pago a diferença. Não me importa, eu pago porque eu quero usar aquele produto. Então, eu tenho fechado parcerias assim, no mínimo 6 meses, porque eu quero eu quero saber quem é o dono, quem é a dona, como é que começou essa história, por que tu resolveu empreender. Tipo assim, eu quero saber quem tu é, eu quero contar a tua história para os meus seguidores. Não faço isso em 5 stories e em 1 mês. Então, eu acho que esse é o meu diferencial. Então, isso é que eu tenho vendido. Olha, eu trabalho como influência. Claro que tem coisa, lançamento tem um evento. É um evento, né? É uma festa de aniversário, alguma coisa. Bom, é uma coisa, sabe? Sim. Agora, se é uma marca, uma loja, uma empresa, eu tenho tentado fazer isso. Assim. Esse podcast que tem 2 assuntos, né? O primeiro é mãe bilíngue e a segunda é influenciadora Aline, né? Eu quero saber... Vou pedir os 2, na verdade. Pelo menos aí uns 3 passo a passo Fala pras meninas. Então vamos focar no público feminino aqui. Que quer se tornar influenciadora. Qual que é o passo a passo que ela pode ter na vida, assim, a partir de agora? Que ela pode fazer? Talvez tu tenha seguido. Criar conteúdo, criar uma estratégia. Pelo jeito, estratégia, foda-se a estratégia. Que mais? Seja bem vida louca, entendeu? É louco, assim, não segue as regras, né? Tenha filhos. Compra curso e diz, não vou fazer. Isso que paguei não lá fazer. Os 21 dias, do que todos os dias para postar do ano. É difícil isso, né? Porque vai ficar parecendo uma coisa meio coach, assim, né? Mas é legal porque não tem uma fórmula mágica. Não a gente tem uma sabe fórmula. Que não tem, mas eu acho assim, nem tudo é dinheiro.
Já curti, já é uma dica Nem que... tudo é dinheiro. Claro, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Sim. E para mim é muito estranho ter que, daqui a pouco, ter um dinheiro... Então, assim, o próprio fazer 6 meses é também para me dar uma garantia financeira, assim. Tipo, eu não posso saber que esse mês eu tô ganhando R$1.000 em publicidades, mês que vem eu não tenho mais nada. Como é que eu faço planos da minha vida pessoal? Não consigo. Como é que eu pago meus carnê, né? Meus boletos, né? Minhas coisas, meu Shopee, as coisas que eu compro na internet. Meu Shopee. Pelo Como é que jeito, a gente já saiu O uma carnê primeira da empresa. Renner virou Shopee Não, agora. primeira empresa, a gente tá patrocinando a Aline aqui, Shopee já... podia. Shopee. Né, podia. Então, assim, mas nem tudo é dinheiro. Eu não quero colocar meu nome numa marca que vai estragar. Poxa, eu levei 40 anos para construir meu nome. Não posso agora, tipo, me conectar com qualquer um, porque eles vão me dar 5 mil, vão me dar 1.000, vão me dar 500. Tipo, eu não vou vender meu nome por 500 pila. Não posso isso. Então, assim, eu acho que tem que... Nem tudo é dinheiro. Acho que tu tem que achar alguma coisa que tu seja bom. Eu nunca procurei usar corpo, né? Viralizar, essas coisas. Eu acho que eu posso usar o meu corpo, as coisas que eu quero melhorar em mim, esteticamente, porque eu não acho nada feio disso, né? Eu grávida, fiz várias fotos de barriga de fora, me achei a coisa mais linda, sensual do mundo. Mas eu acho que assim, tipo, tu tem que ter uma inteligência, tu tem que ter algum conteúdo. O que tu vai agregar? Por que essa pessoa vai te seguir? Sabe? Tu tá só postando foto de biquíni, de roupa, de loja, sabe? Sim. Isso não vende pra mim. Então, isso eu não consigo vender também, não sou eu, assim. Pode ser um preconceito meu, mas eu acho que, principalmente meninas, tem que ter alguma coisa pra oferecer, sabe? Não pode ser só teu corpo, porque uma hora o corpo vai, sabe? O que mais tu tem? Então, daqui a pouco é dica de restaurante legal que tu vai. Do sabor, que a música é legal, que o chopp é bom, não sei o que lá. Aí tu tá com uma roupa maravilhosa. Teu corpão lindão. Tudo bem, mas tu tá unindo uma coisa com uma história pra contar. Eu acho que tem que ter história para contar. E só estético não dá. E por dinheiro não dá também. Fica só que história tu vai contar. Isso é uma boa dica, né? Histórias, né? A Aline foi pra esse lado da estética porque a gente tá vendo muita coisa disso, Nossa. né? Galera tem 1% de conteúdo e 99% de... Então, assim, é bonito de ver umas fotinhos, mas assim, tu troca uma fotinho por outra. Troca uma hora não segue mais aquele, segue aquele outro. É. Então, eu gosto de trazer... Uma disse, tu tira tantas fotos na maternidade. Eu disse, mas me ofereceram, óbvio que eu quis fazer, né? E assim, não ganhei R$1, eu ganhei as fotos, ok? Divulguei o fotógrafo, ganhei as fotos. Foi ganha-ganha. Foi ganha-ganha. Fiquei muito feliz com as fotos que eu tinha. Mas eu coloco lá que tô eu limpando a cadeira que manchou com sujeira do gato. Eu posso lá eu trocando as borrachinhas da porta. Então, assim, é vida real, sabe? Eu não fico mostrando uma vida que não é a minha, sabe? Então, acho que tentar ter roupas mais bonitas para mostrar quem tu não é, sabe? Tentar criar uma realidade que não é tu não sustenta isso. Sustenta. Tu não sustenta isso, então... Isso a gente vê muito, né? E já foram... Olha, de várias pessoas que a gente já conversou, gravou podcasts no passado, quando a gente fazia online. Uhum. As meninas sempre falavam, assim, que tem uma coisa que fez muita diferença pra elas foi agir com autenticidade. Isso, seja então, tu ser mesmo. Tu mesmo, assim. Teve Isso. uma menina que falou assim, eu tentava fazer uma pose, sabe? Criar algo ali e o negócio não engrenava, eu ficava travado. Quando eu assumi assim, mas peraí, não sou eu. Mas é a coisa E do eu sou julgamento assim. também, né? Aí o negócio foi. Eu, no início, acho que eu era mais travada por causa desse julgamento. Tipo, ela é professora universitária, olha só, blogueirinha, mãe bilíngue. Tu pensava isso? Sim, ou eu acho ou que isso realmente existia? Isso existia também, Então, assim, eu os existia dois também. Eu tenho a crítica velada, assim, eu Tu tenho colegas sentiu da que tinha universidade. um olhar, assim, algo... Sim, mas até o jeito de me arrumar, por exemplo, eu sempre gostei de me arrumar. Eu ia dar aula na escola, dava aula para escola para criança, onde meu filho estuda. E eu lembro que os meus aluninhos perguntavam, onde é que tu vai, teacher? E eu dizia, eu não vou a lugar nenhum. Eu vim aqui dar aula para vocês. Vocês não merecem que eu esteja bonita, só porque é criança? E eu me lembro de ouvir professores dizer, eu não vou buscar na locadora, não vou agora na locadora, porque eu não posso ir assim. Eu dizia, tu não pode ir assim na locadora ou tomar um café com a gente, mas tu veio dar aula para as crianças. Então, isso era uma coisa que me incomodava, sabe? Que o professor tinha que ser... não importa a roupa que tu tá usando e tal. Então, eu sempre fugi um pouco disso da regra e sofri bullying, assim, e risadinhas desde pequenininha, desde a educação, assim. E quando eu fui para a universidade, a mesma coisa, assim, no meu curso de letras, que é um curso, assim, tipo, importante é o intelecto, tu não precisa ficar se cuidando tanto e tal.
Ah, ela vem a Aline, a gente escuta o toque, 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 a Aline vindo de salto, sabe? Então, umas piadinhas, assim, que fica... Mas, assim, as pessoas estão te julgando. E quando eu comecei o Instagram, e comecei... Tipo assim, tinha colegas que nunca nem tocaram no assunto comigo. Nem perguntaram, ai, que legal você tá fazendo. Mesmo que fosse mentira, assim, né? Mas seguiam meus stories. Eu via que elas viam meus stories. Estavam olhando. Estavam olhando. Mas nunca comentaram, nunca deram os parabéns, nunca disseram, ai, mas acho que precisa. Então, assim, tem isso. Sim. Nunca me disseram na cara, mas tem. A minha coordenadora do curso fez 70 anos agora, é um amor. E ela ia na sala de aula me apresentar para os alunos no primeiro dia e dizia assim, vocês sabiam que a teacher de vocês é youtuber? Ela tem youtuber. E a YouTube, ela achava o máximo, assim. Sim. Ela nunca me menosprezou, né, a coordenadora. Mas eu tenho colegas, assim, que eu percebi, assim. Então, daí isso me impactava no início, assim, tipo, ai, como é que eu vou para a universidade agora? Imagina, eu faço lá coisa estética. Aí chego para dar aula séria, assim, tipo, como é que os alunos vão me levar a sério? Daí as minhas colegas vão me achar fútil. Porque é isso aí, o negócio é isso, assim, o Instagram, essa vida de blogueira, de influenciadora, é fútil para o mundo acadêmico. Poucos do mundo acadêmico entraram nisso e viram isso como uma forma de compartilhar conhecimento. Então, eu sigo uma professora de Harvard, lá nos Estados Unidos, que é brasileira, e... Nossa, ela deu aula sobre a guerra, sobre quando os Estados Unidos se retirou da guerra. Então, assim, ela dava uma aula, é uma professora... E ela mostra os filhos, ela fala de bilinguismo, que ela cria em português. Ela conseguiu trazer... Ela não faz nada, coisa de estética, de foto sensual, nem nada. Mas ela conseguiu unir o mundo acadêmico sendo influência, sabe? Mas aqui eu sinto que ainda tem um julgamento, assim, tipo, que eu sou menos inteligente, menos competente, menos não sei o que lá, porque é blogueirinha. E tem uma coisa, né? A minha esposa é psicóloga e ela faz doutorado na Unicinos. E uma das coisas que ela também tinha entrado lá era de como popularizar a ciência. Né? E aí, como é que tu vai popularizar a ciência se tu não entrar onde é que as pessoas estão? Exatamente. Então, tem que ter essa aproximação ali, né? Pô, onde é que as pessoas estão? Estão ali, estão consumindo o quê? Isso. Então, cara, vamos trazer isso aqui pra dentro. Desmistificar um pouquinho essa coisa, colar um pouco mais essas coisas que às vezes são muito... Trazer pro mundo, pra quem tá ouvindo. Eu falo muito de terapia. Eu faço terapia há mais de 20 anos e amo. Eu fui fazer psicologia na Unicinos. Daí eu descobri que eu gostava de fazer terapia, na verdade, não de ser psicóloga. Eu troquei pra letras. E eu trago vários insights da minha terapia para posts no Instagram. E aí, semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo e disse, tu me passa o nome da tua psicóloga, porque pelo que tu me fala dos insights que tu faz, acho que eu vou gostar de fazer terapia com ela e tal. E o próprio fato de eu falar de terapia na internet ainda é um mito. As pessoas ainda veem um tabu. Sim. E eu falo, tipo, minha psicóloga me ajudou a pensar nisso, aquele outro. Tive um insight tal na terapia e eu compartilho, assim. Então, tu tem como trazer, eu consigo trazer, tipo assim, eu posso ser boba falando de pijama, mas eu tenho um embasamento teórico do que eu tô falando. Eu estudei, eu só não preciso ser uma professorinha chata dando aula. Não se enquadrar não naquele... preciso ser... Eu lutei muito para entender que eu poderia ser respeitada academicamente sendo quem eu sou. Que eu não precisava estar de terninho, ser uma pessoa séria, fechada e que não cuida da aparência. Aí eu vou ser respeitada. Ou aquela prof é uma megera, mas ela é bem inteligente. Não, aquela prof é queridinha, mas ela não é tão boa. Sabe essa coisa que tem que ser de um ou do outro? Então, eu demorei muito tempo para aceitar. Bom, eu sou assim. Talvez vai ter gente que vai achar que eu sou fútil. E talvez vai ter gente que vai achar, não, a Aline é inteligente, mas ela é mais gente como a gente, assim, sabe? Mas é sofrido, assim. Para mim, é dois mundos muito distantes, assim. Então, a internet é um sofrimento, às vezes, assim, de medão, assim, de não ser respeitada, de ser tirada para boba e tal. E esse é um lance que, às vezes, tem pessoas que se dão super bem porque ali apertam o botãozinho ali que tu falou, né? Tipo assim, cara... Tá cagando. E aí vai. E aí às vezes o negócio dá certo por causa disso, né? Porque, e às vezes a gente que já fica mais assim, mas não é tudo, né? Não vou colocar tudo, porque tem isso, Tu cuida, às vezes, tanto que isso acaba te travando. Sim, assim, te trava, porque tu fica o tempo todo aí e taraná. Então agora eu acho que talvez até as coisas estão fluindo mais pra mim, porque eu tô nesse assim, tipo, não, essa sou eu. E não quero fingir, e tem meu lado acadêmico e tal. Não, eu fui dar aula numa pós-graduação agora e a pessoa me convidou pelo Instagram. Ela me achou pelo Instagram.
Pelo Mãe Bilíngue. E tá tudo certo. E tá tudo. Tanto é que a primeira vez que veio o convite, eu pensei, mas que universidade é essa? Quem era? E aí começamos a falar por e-mail, e dei aula na pós-graduação, mas o convite veio pelo Instagram. Pra mim, isso foi assim, tipo, né? Imagina, eu dei aula numa pós-graduação, numa área, numa disciplina que foi criada por mim, uma sugestão que eu dei discutindo com eles ali, que eu disse, não, pode ser uma disciplina assim. Sabe, mas eu acho que seria legal tal coisa. Elas deixaram eu pensar a disciplina e dei aula na pós. E divulguei no Instagram e veio gente por ali ser aluno. Olha que legal, sabe? Então, conseguir unir duas coisas para mim foi uma realização inexplicável, assim. Qual que é o próximo passo da Mãe Bilíngue? Próximo passo, eu quero, acho que poder trabalhar mais, assim, com professores também, dar mais cursos, dar palestras, dar formação de professor, que eu adoro. Conseguir equilibrar aquelas minhas duas personas lá do Instagram, sabe? Conseguir ajudar os professores, empoderar os professores, trazer conhecimento para os professores, que é uma coisa que eu amo fazer. Esse fim de semana eu estava falando para professores e eu estava assim, voltei para casa realizada. Então, assim, eu não quero que essa parte da maternidade, das parcerias, tudo engula esse meu lado profissional do bilinguismo, assim, e do ser professor. Então, o próximo passo é eu conseguir equilibrar esses pratinhos, assim, e trazer mais força para essa parte do profissional, de professor, de educador, de formador de outros professores, sem necessariamente eu estar dentro da academia. Entendi. Esse para mim. E aí também dá cada vez mais parcerias, ou de um valor, assim, de conseguir perceber o meu valor também, de que não dá para ser 250 pila, 300 pilas, tipo assim, que meu valor é... Por fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, meu valor também é diferente, sabe? Mas daí é uma coisa difícil para professor falar de dinheiro. Não é uma coisa que faz parte, né? Porque a parte da educação é isso, assim, tipo, tu nasceu para ser isso, é um chamado. Então, trazer a questão do dinheiro na educação chega a ser uma ofensa, sabe? Como se a gente tivesse que ser miserável, porque é um dom. Então, negociar, o Gustavo disse, tem que pedir tanto. Eu digo, não posso pedir isso. Eu dizer pra ele. A pessoa vai dizer, não, pede. E aí ele me ensina, daí eu vou lá e peço metade do que ele sugeriu eu pedir. Daí a pessoa aceita. Ele, viu? Tu podia ter pedido mais. Eu disse, Mas então, assim, essa businesswoman, assim, essa mulher de negócio, também eu tô tendo que construir em mim. Também são habilidades. São habilidades que eu tô desenvolvendo, assim. Mas, de novo, uma preocupação. Tipo, se eu vou cobrar tanto, meu Deus, eu tenho que entregar horrores para essa pessoa. Essa pessoa tá investindo horrores em mim. Eu preciso que ela tenha retorno. É o ganha-pão dela também. Eu não posso pensar, eu tô ganhando e ela... Tipo, não vai ninguém lá. Esse senso de responsabilidade é interessante. Ele tá bem forte. Ele falou bastante sobre isso. Falou bastante. Legal. Essa é uma coisa boa. Pra mim tá bem forte. Assim, quem faz parceria comigo, isso é uma coisa que eu sinto, assim, um senso de responsabilidade muito grande com as pessoas. Que bom. E com os meus seguidores, né? Que eles não se sintam enganados e tal. Que isso eu não quero, sabe? Deixa eu só trazer uma perguntinha da Fernanda. Essa aqui trouxe, porque eu devia ter puxado antes quando a gente tava falando disso, mas já teve que negar parceria com marcas, assim. Acho que tu comentou ali que talvez veio uma outra te oferecer. Eu neguei um recebido. Recebido. De marca, assim, o que eu não tive que negar, eu tive que dizer, não fica legal, porque eu tô falando de uma empresa tal. Então, assim, como é que agora eu vou... Mesmo que não seja igual, é muito parecido. Daí, não acho justo, sabe? Mas ainda não estou, assim, recebendo ofertas todos os dias. Tipo assim, não estão caindo tantas parcerias, assim, né, no meu colo, infelizmente, no momento. Ainda não tive que... E por questões éticas, talvez, né? Tipo, uma parceria de cigarro. Não vou fazer, não fumo. Não vou fazer. Sou contra isso. Então, parceria de cerveja, podemos fazer. Comidas, dependendo de quais comidas podemos fazer. Né? Então, isso também, não vou fazer propaganda, vou fazer uma parceria de uma coisa que eu não consumo, que eu não uso, não. Aí eu negaria com certeza. Né? Com certeza. A Aline falou de vários... Já foi trazendo o livro dela, né? Várias coisas aqui, a comunidade e tal. Mas além disso... Tem alguma coisa hoje que tu consome e que tu gostaria de indicar para as pessoas entenderem um pouco mais? Antes de começar o podcast, a Aline falou que ela leu mais de 500 livros em dois meses. 500 livros? Não, em 2 meses. Foi livro pra A vida toda, quase na vida toda. Manchete.
Nossa, A Aline lê 2 livros. Mas vou ler pra caralho, né? Não, eu tenho aqui uma lista que eu acho que eu li em um ano mais de 30 livros. E tu tá ganhando do Gustavo, né, na competição. Antes de ter filhos, né? Ainda lá no Ficou- Goodreads eu tô ganhando do Gustavo. Tá, né? não, só pra ficar aqui no podcast marcado que... Mas ele tá me ganhando. alcançando. O que que é o Hoje ele Goodreads? postou 2... Ele postou, eu vi. 2 Olha livros essa. ali. Ele tá lendo um monte. Ele pega aquele Kindle dele, lê deles. Mais um. Goodreads é uma plataforma online que tu marca todos os livros que tu tá lendo, que tu quer ler ou que tu já leu. Uma rede social de leitura De livro. livros, assim, e tu Legal. pode colocar pontuação, avaliação e tal. E aí, no início, eu botei todos os livros que eu lembrava, né? Tem que colocar mais livros ainda. Tem mais pra Então, eu colocar. tenho muito mais do que ele. Porque ele começou a ler mais tarde do que eu. Sim. Mas ele tá me alcançando agora, porque ele tá lendo. Eu fico jogando joguinho. Ele disse, tu poderia... Então, Olha Acabei aí, ó. mais um livro Pois então. e tá aí a tua, na fase 2000. Acabei mais 2 livros e tá aí tu aí na fase 3000. Então, assim, ao invés de ler livros, eu estou jogando joguinhos. Mas isso me ajuda, assim, a tudo bem. liberar. Faz parte, né? A gente faz precisa parte. desse, Mas e desse aí? tempo também. Alguma outra indicação? Que indicação tu poderia dar pra nossa Pode ser de audiência? livro, pode ser de podcast, Pode ser de filme, Instagram, seriado. filme. Série, Pode ser um você perfil era no viciado em Instagram. Eu sou séries? viciada em séries. A gente tá agora... Eu tô esperando ansiosamente o final do Walking Dead, né? Tu tá olhando Walking Dead. Vocês eu larguei assistem? de mão. Não. Eu Sério? enjoei. Sério? Eu acompanhei muito tempo. E daí chegou um momento que eu disse, tá no Desisti mesmo. de terminar Game o of podcast Thrones? agora. Game of Game of sim. Thrones. Sim, mas o Sim, finalzinho eu não curti muito, né? Mas tudo bem. Mas daí nós vamos entrar agora em outro podcast. Breaking Bad. Sim, Breaking tá. Bad é massa. Mas o Walking Dead é um que eu resisti muito, assim. Então, seriados, eu adoro. Quem quer aprender inglês, isso super ajuda também, né? Acho que traz... Tu tem assuntos, né? Tipo assim, se tu assiste uma série, tu consegue conversar com as pessoas. Assim, é um assunto. Traz, assim, tu pode trazer. Mas o Walking Dead é uma série que a gente tava falando esse fim de semana para um casal de amigos nossos, pais de uma coleguinha do Lucas. Tipo assim, vocês têm que assistir o Walking Dead, porque tem tudo a ver com a pandemia, com o que a gente tá vivendo agora. Verdade. Porque eu pensei, Tu faz zumbi... Não, olha a minha cara que eu vou assistir Sim. seriado de zumbi, Gustavo. Eu dizia pra ele, zumbi. E daí eu fiquei enlouquecida, assim, porque o zumbi é o de menos, né? É o comportamento humano. É o comportamento humano. O comportamento. Ali que tá o detalhe. E daí a gente assistiu na pandemia. Então, pra mim, era uma coisa assim, tipo, meu Deus, isso aqui é muito bizarro, porque é o comportamento. Aí tem uma coisa seguinte, quem é que coordena, né? A pessoa que talvez não tenha mais status, não tenha estudado mais, assim, tipo, quem é os influenciadores de cada uma daquela comunidade? Então, de olhar o comportamento humano e ver o que decidia, não tinha raça, não tinha gênero, não tinha idade, não tinha nem profissão. fala a sinopse do filme lá e a Aninha tá dando aqui várias... E é isso quase aí, spoiler sabe? já. É isso ali o Walking Dead. Então, assim, se tu não gosta de zumbi, assiste. Assiste porque, meu Deus, como tem ensinamentos, assim, nesse seriado. Agora eu tô louca pra ver o finalzinho, assim. Mas indicar, eu acho que também para influenciador uma coisa é... Não fica pensando em marcas gigantescas, sabe? Internacionais e tal. Olha na tua cidade o que tu pode fazer para promover o comércio local, assim. Qual é o restaurante que tu vai comer sempre, que tu posta, ou que tu recebe? Vai lá e pergunta, olha, eu sou tua consumidora há 200 anos, por que tu não faz uma parceria comigo? Né? Então, assim, qual é a loja que tu compra roupa? Qual é a loja que tu compra coisas para casa? Onde é que tu estuda? Por que tu não pode tentar uma parceria? Ganha-ganha, sabe? É ganha-ganha. O dinheiro está aqui na nossa região, né? Ele vai vir e vai voltar, as pessoas podem investir em outras coisas. Fica só pensando em marca global, sabe? Acho que aqui também tem dinheiro, né? E também tem... Nossa. Também tem como fomentar isso. Então, acho que é uma outra dica para quem quer tentar, né? Não é só qual é a marca que tu gostaria de usar, mas a qual que tu usa de fato. Boa. Qual que Né? já tá no teu contexto, Qual né? que já tá no teu... Porque daí aí tu vai contar uma história Aí de faz verdade. sentido, claro. Aí Sim. tu vai ser autêntico. Tu vai ser autêntico. E também aquela coisa, tipo, tá gostando da roupa, marca a loja. Tu não ganhou R$1 pela loja, não tem problema. O que te custa marcar a loja? Começa entregando algo. Começa oferecendo, sabe? depois, Oferece para depois dizer, olha só, ofereci, funcionou. Investe em mim agora também, sabe? Muito bom. Recadinho final? Eu ia pedir, Já vai, estamos chegando aqui na finaleira Puxa. desse podcast. Aline, imagina que... eu ia fazer uma sacanagem aqui. Eu ia falar o seguinte. Um recado O em inglês. recado que ela pode deixar pro Lucas e pra Serena daqui a tantos anos. Isso Isso é bom? Vamos nesse, então. Aline, pensa... Ela já começou a pensar. Meu Tempo Deus. pesado, né? Pensa assim, ó, que o Uma Lucas e coisa a não, Serena... Tu nem tem responsabilidade aí, né? Pra todo mundo aí. É, Tudo bem. mas o Lucas e a Serena vão olhar esse podcast. Daqui
Uns 10 anos, vamos O botar Lucas assim. vai olhar amanhã, né? Porque o Lucas já tá ligado. Mas tudo bem, vamos pensar daqui a 10 anos. O Lucas vai ter 17. Serena E a 12. Serena 12. E o que tu gostaria que eles soubessem Caraca. nesse momento? Esse foi mais difícil até hoje. Eu falo, o Lucas me pergunta às vezes, né, que eu tô na internet, no celular, e ele perguntava muito se eu ia voltar pra universidade, né? E eu dizia que por enquanto não, que eu queria ficar com ele, que eu gostava de estar com ele de noite, de poder levar ele pra escola, de poder estar acompanhando a Serena, de estar... E eu acho que o recado que eu iria dizer pra eles é bem isso, assim. Eu fui construindo uma carreira que pra muitas pessoas foi tipo assim, eu não acredito que tu vai parar de dar aula. Não acredito que tu, mulher, empoderada, vai abrir mão do teu salário da universidade e vai viver agora sendo sustentada pelo marido. Porque foi isso que eu fiz nesses últimos anos, né? Nesses últimos 2 anos. Peguei a licença da universidade sem ganhar R$1. Então, assim, eu não sou demitida, mas eu não sou... E aí, tive que ser um acordo familiar, assim. Tipo, Gustavo, vou parar de trabalhar, o que tu acha? E aí, vamos remanejar o nosso dinheiro aqui para dar conta. Então, assim, tipo, em 2020, mulher, né? Aquela coisa toda, tu vai ser sustentada pelo teu marido. Para mim, foi muito assunto de terapia, assim, de entender que o empoderamento também é isso, que também é me permitir fazer essas escolhas, de meu marido me apoiar nisso. Ele diz, eu acredito muito em ti, Aline, o Gustavo diz. Tu vai dar certo, eu acredito muito em ti. Tu põe a mão nas coisas, dá ouro, assim, funciona, eu acredito em ti. Então, isso me acalmou. Legal. Daí, o que eu quero, acho que tanto pro Lucas e pra Serena, que eu acho que é importante os dois terem, assim, objetivos de estudar, de trabalhar, mas que também é bom, em algum momento da vida deles, eles refletirem se esse trabalho, se isso está compensando a minha vida, sabe? Tipo assim, se o dinheiro que eu ganho ou se o status que eu tenho com essa profissão me fazem tão felizes quanto daqui a pouco ter uma coisa mais simples, ganhar menos, sabe? Ou fazer outras coisas. Então, eu digo pro Lucas, a mamãe não tem o dinheiro que a mamãe tinha antes. Mas a mamãe tem um tempo que eu tenho contigo que eu não tinha antes. Né? Então, assim, minha filha está adaptando na escola e super se adaptou, né? Não precisa nem de mim mais. O Lucas levou 12 dias. Ela, tipo assim, vai embora, tchau. Mas eu fui com uma postura para adaptação, tipo, era a minha única obrigação. Durante as tardes, era ficar disponível para ela, caso ela precisasse para se adaptar. Do Lucas foi, tipo, não, tal dia eu não posso porque eu dou aula meio-dia, então é o Gustavo que adapta, e tal dia eu vou busca, daí não sei o que lá. Eu preciso que ele se adapte, porque se ele não se adaptar, como é que eu vou trabalhar? Porque eu tenho que preparar minhas aulas, porque eu tenho que corrigir os trabalhos. Era uma ansiedade, porque eu precisava que aquela criança se adaptasse, porque eu precisava dar conta do meu trabalho. E deu tudo certo. Mas agora não. Acho que depois da pandemia, esses valores vieram muito fortes, assim. Então, eu posso estar ganhando menos dinheiro, pode ter sido duro para mim, tipo, me despir daquela minha... eu sou poderosa, eu tenho meu dinheiro, eu não preciso do Gustavo. Mas, assim, eu tô de noite assistindo um seriado com meu marido. A gente toma um vinho, uma cervejinha, a gente assiste um seriado. Eu posso ir pra praia na sexta-feira e voltar na segunda, porque eu não tenho um horário, meu trabalho. Mas eu só consigo viver disso hoje... Você abriu mão de outras coisas. Porque eu tô abrindo mão de outras coisas e também porque eu construí isso, sabe? Eu fui indo aos pouquinhos. Não fui porra louca, assim, tipo, agora eu vou largar. Não foi do nada, sabe? E a minha autoridade vem dessa minha carreira acadêmica também. Né? Então, assim, não é qualquer pessoa falando de bilinguismo, não é qualquer pessoa falando de maternidade. É alguém que se trata, é alguém que sabe terapia, alguém que trabalhou. Mas o que eu quero é que meus filhos, a Serena como mulher, possa olhar e dizer assim, olha, minha mãe fez escolhas que talvez não eram as óbvias que pareciam que a minha mãe ia fazer. E o Lucas possam ver assim, tipo, ter uma carreira importante, mas estar com os meus filhos também é importante. Eu sei que o Gustavo faz essas escolhas assim também, sabe? Legal, gostei. Então, não sei, assim... Tomara que eles olhem esse podcast daqui 10 anos. Eles vão olhar. Gostar. Tipo, a mamãe errou em um monte de coisas. A mãe não é perfeita, a mãe perde paciência, né? Então, assim, não é um mundo, né, cor-de-rosa. Aline, hoje, onde é que as pessoas podem te encontrar? No Instagram, com certeza. Instagram, Mãe Bilingue. Tá aqui embaixo na descrição. Mãe Bilingue. Clica lá, segue YouTube, agora se Deus quiser, agora, a partir de setembro, vai ter vários vídeos lá. Promessa. Promessa minha. Mas a gente sabe, né? Quando se compromete com o público, as coisas acontecem. Você tem que fazer. Não, você quer começar, te compromete com alguém. Eu quero fazer. Compartilha teu sonho, que teu sonho, olha, a probabilidade de tu buscar é muito maior. Eu acho que era isso. Instagram e YouTube.
Tem meu blog, Mãe Bilingue, que tem alguns textos mais antigos que talvez também eu possa... A gente vai colocar tudo aqui embaixo, os links na Mas descrição. é tudo Mãe aqui. Bilingue, Mãe Bilingue. Mãe Bilingue é bem fácil de achar. É fácil de achar. É fácil de achar. Galera, esperamos que vocês tenham gostado desse papo Sensacional. sensacional de ter conhecido a Aline aqui com a gente. Foi um bate-papo assim, muito massa, porque trouxe muita coisa. Né? Ai, Nós que tínhamos uma bom. veia... Quando nós começamos a pensar assim, cara, vai seguir pela veia de influenciador, assim, né? Que é isso, é construir imagem na internet, tarará, tarará. E olha só quanta coisa a gente falou aqui. Caramba. Né? A gente falou sobre ser mãe, a gente A falou professora sobre Aline foi professora. encarnada aí e pum! A gente Aula. trouxe Assim, não muitos faça nada que tá nos ensinamentos. livros. Aula e aula e aula. Não, Não, eu mas fico... muitas histórias, muitos Foi muito ensinamentos. legal. Eu gosto muito de conversar. E eu sempre, minha preocupação é, tipo, meu Deus... Será que eu vou ter alguma coisa para oferecer nesse podcast? Será que eu vou ter algum conteúdo, alguma coisa legal para... Porque eu vejo tanta coisa boa que vocês postam e eu escuto os podcasts de vocês, eu fico pensando, meu Deus, eles não vão tirar nada? Não vai ter uma chamada sequer de mim. Se eu fico pensando assim, né? Porque é tão diferente, mas é eu de novo, assim. E teve, né? Olha, Muita não sei, coisa boa. depois eu vou ver. Eu não sei. Isso nós vamos deixar com a audiência. Deixa com o dia, eu Você não vai- sei. você vai comentar. Tipo assim, vai flopar, né? Como é que se diz? Flopou o podcast. Flopou, Não o podcast flopou não nada. deu. Galera, comentem aqui embaixo. Comenta nesse aqui embaixo, vídeo, claro. Aqui no YouTube, porque a gente responde todo mundo que comenta aqui. Joguem o que vocês acharam da isso. Aline. Podem marcar ela aqui, dizer, achei demais. Quando ela tiver com o canal no YouTube, vai lá e puxa e joga o canal dela aqui embaixo do YouTube. Pode E bater quem esse tiver papo, essa perguntas, troca. pode mandar. Manda ali. Eu abro a caixinha de perguntas toda sexta-feira. Ó. Toda sexta-feira. Me perguntaram semana passada se eu respondia tudo. Respondo tudo. Sempre respondo. Pode entrar lá e responder. Mandar Então, pergunta que eu respondo. sigam o Mãe Bilingue e mandem perguntas. Tá se comprometendo em responder todos os comentários que tiver aqui embaixo. Então manda também pergunta respondo. que vambora. Também respondo. Show de bola. Aline, muito obrigado. Eu que agradeço. Fazer um brinde. Pela tua Vamos lá. participação. Brinde final com a cervejaria Greenhead. Ah, que Greenhead. delícia. Sensacional. Um grande abraço pro Robert e Giana, estão lá agora, né? Um abraço pra Muito bom, galera. Não deixem de se inscrever aqui embaixo, então, no nosso canal. Se inscrevam, ativem o sininho, comentem, perguntem, interajam com a gente, que a gente adora como vocês interagem, gera esse engajamento com a gente, essa conexão. Isso é muito Boa. importante. É isso, Fábio. Fechamos É isso aqui aí. mais um podcast. Eu sou o Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. Isso foi mais um podcast entrevista. Valeu, abraço.